O sol descia vagarosamente sobre Jerusalém, seus últimos raios dourados deslizando pelas pedras recém-assentadas do segundo templo. O ar estava impregnado com o aroma doce do incenso da oferenda da tarde, misturado com o cheiro persistente de óleo das lamparinas que começavam a ser acesas para a noite. No horizonte, as colinas de Judá desenhavam sombras alongadas sobre a cidade em reconstrução, onde o som de martelos e cinzéis havia finalmente silenciado após mais um dia de trabalho incansável. Daniel ben Azriel, um jovem escriba de 23 anos, observava essa transição do dia para a noite de sua pequena janela nas dependências do templo. Seu quarto era modesto, mas privilegiado. Poucos escribas tinham a honra de residir tão próximo ao local sagrado. As paredes de pedra calcária, ainda com marcas recentes de construção, abrigavam prateleiras simples de madeira de oliveira, cada uma sustentando cuidadosamente rolos de pergaminho e textos sagrados. A luz diminuía rapidamente, e Daniel acendeu mais uma lamparina de azeite, seus dedos manchados de tinta roçando o bronze polido do suporte. O brilho suave iluminou seu rosto jovem, marcado por uma expressão de inquietude que parecia fora de lugar em alguém tão novo. Seus olhos escuros, habitualmente atentos aos mínimos detalhes das escrituras que copiava, agora estavam fixos no rolo da Torá em seu colo, mas sem realmente vê-lo. Adonai, sussurrou ele, sua voz apenas um sopro no silêncio do quarto, porque não consigo ouvir tua voz como os outros. Seus dedos apertaram suavemente o pergaminho, como se buscando conforto no contato com as palavras sagradas. Os profetas falam com tanta certeza, os sacerdotes conhecem tua vontade. Sua voz falhou por um momento. Mas eu só ouço silêncio. O vento da noite soprou através da janela, fazendo a chama da lamparina dançar e projetando sombras inquietas nas paredes. Daniel levantou os olhos para o pequeno medalhão de prata pendurado próximo sua mesa de trabalho, uma relíquia de família que sua avó Sara havia insistido que ele levasse quando partiram de Babilônia. O metal polido refletia a luz tremeluzente, e com ele vieram as memórias. Sara, sua amada avó, havia sido uma das mulheres mais sábias da comunidade judaica em Babilônia. Ele ainda podia ver seu rosto enrugado, iluminado por aquele sorriso que parecia conhecer todos os segredos do mundo. O Eterno fala, querido, ela costumava dizer, suas mãos enrugadas ajustando o xale de oração sobre os ombros. Mas às vezes precisamos aprender a linguagem do silêncio. Daniel se levantou, caminhando até o medalhão. Seus dedos tocaram o metal frio, traçando os delicados entalhes que formavam a antiga bênção sacerdotal. Sara não viveu para ver Jerusalém novamente. Partiu durante a longa jornada de retorno do exílio, apenas 3 dias antes de avistarem as muralhas da Cidade Santa. Suas últimas palavras ainda ecoavam na memória de Daniel com uma clareza dolorosa. Não procure a voz do Eterno apenas nos trovões do Sinai, ela havia sussurrado, segurando a mão do neto com uma força surpreendente. Às vezes, ele fala no orvalho da manhã, no suspiro do vento, no silêncio do seu coração. Você tem esse dom, Daniel. Sempre teve. Apenas ainda não aprendeu a reconhecê-lo. Com um suspiro pesado, Daniel retornou à sua mesa de trabalho. Desenrolou cuidadosamente outro pergaminho, uma cópia antiga da história do jovem Samuel no primeiro templo. Seus olhos percorreram as palavras familiares. Como o jovem Samuel ouviu a voz do Eterno chamando na noite, como inicialmente confundiu com a voz de Eli, o sacerdote. Pelo menos Samuel ouviu uma voz audível, murmurou ele, um toque de amargura em sua voz. Um chamado claro, inconfundível. Seus dedos traçaram as letras hebraicas com reverência. Como posso ter certeza, Adonai, quando tudo que ouço são meus próprios pensamentos? O som de passos apressados no corredor interrompeu suas reflexões. Um jovem mensageiro, não mais que um menino, apareceu à sua porta, respirando pesadamente após o que parecia ter sido uma corrida. Escriba Daniel. O menino fez uma pequena reverência. Trago uma mensagem de Miriam Bat Raquel. Daniel sentiu um pequeno sorriso surgir em seus lábios, o primeiro daquela noite. Miriam, sua amiga de infância desde os dias em Babilônia, era agora uma das poucas mulheres autorizadas a ensinar as jovens no templo. Sua sabedoria e discernimento espiritual eram reconhecidos por todos, mesmo pelos sacerdotes mais tradicionalistas. O menino entregou um pequeno pedaço de pergaminho. A caligrafia elegante de Miriam era inconfundível. Reunião de oração ao nascer do sol? O povo precisa de orientação nestes tempos de reconstrução. Sua presença é importante. Daniel sentiu seu estômago se contrair.
As reuniões de oração estavam se tornando cada vez mais difíceis para ele. Enquanto outros se levantavam com palavras de profecia, com visões e revelações do Eterno, ele permanecia em silêncio, sentindo-se como um vaso rachado, incapaz de conter a presença divina. "Diga a Miriam que estarei lá", respondeu ele ao mensageiro, sua voz mais firme do que se sentia. O menino assentiu e partiu rapidamente, seus passos ecoando pelo corredor de pedra. Daniel acendeu mais uma lamparina. A noite havia chegado completamente agora. O templo ao redor estava silencioso, exceto pelo ocasional murmúrio de orações distantes e o suave farfalhar de pergaminhos sendo guardados para o dia seguinte. Preparando-se para dormir em seu simples catre, Daniel realizou seus rituais noturnos com a precisão de alguém acostumado à disciplina religiosa. Lavou as mãos na bacia de bronze, recitou as orações apropriadas e ajustou seu xale de oração sobre os ombros. Mas antes de se deitar, ajoelhou-se uma última vez, sua testa tocando o chão frio de pedra. "Adonai", sussurrou ele na escuridão, "se você está realmente falando, por favor, me ensine a ouvir. Como Samuel. Como minha avó. Como todos os outros parecem fazer tão facilmente." Sua voz tremeu ligeiramente. Não precisa ser uma voz audível, não precisa ser um trovão ou uma visão grandiosa. Apenas, me ajude a saber, a ter certeza, quando for você falando. O que Daniel não sabia, enquanto se deitava em seu catre naquela noite, era que sua jornada para aprender a linguagem do silêncio estava prestes a começar. Uma jornada que não apenas mudaria sua vida, mas impactaria gerações futuras de seu povo. Porque às vezes, as maiores revelações do Eterno não vêm em grandiosas manifestações, mas no suave sussurro de um coração que aprende a ouvir. O vento noturno soprou mais uma vez através da janela, fazendo as chamas das lamparinas dançarem. E no silêncio do templo adormecido, algo começava a despertar no coração do jovem escriba, algo que sempre esteve lá, esperando apenas para ser reconhecido. A aurora ainda não havia tocado os muros de Jerusalém quando Daniel deixou seus aposentos no templo. O ar estava frio e úmido, carregando o aroma das ofertas de incenso da noite anterior que ainda pairava entre as colunas recém-erguidas. As estrelas começavam a empalidecer no céu, cedendo lugar aos primeiros tons de púrpura que anunciavam um novo dia. O pátio exterior do templo, ainda em construção em algumas áreas, já fervilhava com atividade incomum para a hora tão prematura. Grupos de fiéis se reuniam em pequenos círculos, suas vozes elevando-se em orações antigas, ecoando entre as paredes de pedra calcária. O som de seus pés descalços no pavimento frio misturava-se com o tilintar suave dos sinos dourados que adornavam as vestes dos sacerdotes que começavam a chegar. Daniel ajustou seu manto contra o frio da manhã, procurando um lugar discreto próximo a uma das imponentes colunas recém-erguidas. Seus dedos tocaram a superfície da pedra, lisa e fria, ainda marcada pelos entalhes precisos dos artesãos. Quantas mãos haviam trabalhado para erguer cada uma dessas colunas? Quantas orações haviam sido sussurradas enquanto cada pedra era assentada? O céu começava a clarear quando Miriam emergiu do grupo de mulheres próximo ao altar de incenso. Sua presença comandava respeito, não apenas por sua linhagem levítica, mas pela sabedoria que emanava de cada palavra sua. Seu véu azul escuro ondulava suavemente na brisa matinal enquanto ela conduzia as mulheres em uma antiga melodia que falava do amor eterno do Senhor por seu povo. "O Eterno está entre nós hoje." Sua voz clara cortou o ar da manhã como um sino de prata. Seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas. Seu coração está voltado para Jerusalém. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a assembleia. Quem tem uma palavra para compartilhar? O silêncio que se seguiu foi breve. Uma anciã, que Daniel reconheceu como Ruth Bat-Esra, levantou-se tremulamente, apoiada em seu cajado de oliveira. Seu rosto enrugado estava iluminado por uma luz interior que parecia transcender sua idade avançada. "O Senhor me mostrou em uma visão", sua voz trêmula ganhou força conforme falava, "que devemos nos preparar para um tempo de grande renovação. Vi água pura correndo pelas ruas de Jerusalém, lavando toda a impureza. Vi os corações do povo se voltando para a Torá como ferro atraído por um ímã." "Amém", responderam várias vozes em uníssono, enquanto muitos se balançavam em concordância, alguns com lágrimas nos olhos. Antes que o murmúrio de aprovação diminuísse, Josias, um próspero comerciante conhecido por suas generosas doações ao templo, ergueu-se. Suas vestes ricamente bordadas contrastavam com a simplicidade do ambiente ainda em construção. "Adonai me deu uma visão clara", proclamou ele, sua voz ressoando com autoridade,
sobre como devemos organizar as caravanas de peregrinos. Vi estradas sendo abertas desde Babilônia até Jerusalém. Vi fontes de água brotando no deserto para os viajantes. Vi abrigos sendo construídos a cada dia de jornada. Mais vozes se juntaram em aprovação. Algumas pessoas já começando a discutir os detalhes práticos da visão. Daniel se encostou ainda mais na coluna de pedra, sentindo o frio do material penetrar através de suas vestes. Seu coração pesava como as próprias pedras do templo, porque todos pareciam receber visões e palavras tão claras, enquanto ele. Foi então que notou uma figura que não havia visto antes, sentada quietamente nos degraus próximos. Era um homem idoso. Suas vestes simples, mas impecavelmente limpas, denunciavam sua origem entre os mestres da Torá. Em suas mãos, segurava um rolo de profeta com a familiaridade de quem conhece cada palavra escrita nele. Mas o que mais chamou a atenção de Daniel foi seu sorriso, sereno, quase divertido, como se estivesse assistindo a uma cena familiar que se desenrolava exatamente como esperado. O homem deve ter sentido o olhar de Daniel, pois voltou seus olhos penetrantes para ele. Primeira vez no templo? Perguntou com voz suave, que de alguma forma se fez ouvir claramente apesar do burburinho ao redor. Daniel sentiu suas faces corarem levemente. Não, na verdade, sirvo aqui desde que retornamos do exílio. Ah! O homem inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos nunca deixando o rosto de Daniel. Mas algo perturba seu espírito. Posso ver isso tão claramente quanto vejo as nuvens se formando sobre o Monte das Oliveiras. Havia algo na maneira como ele falava, uma mistura de autoridade e gentileza, que fez Daniel se aproximar involuntariamente. O homem se apresentou como Rabi Tiago, explicando que havia chegado recentemente da Babilônia com o último grupo de retornados. Sabe, continuou o Rabi, seus dedos acariciando suavemente o rolo em suas mãos, isso me lembra uma história antiga. Antes que pudesse continuar, a voz de Miriam se elevou novamente, chamando todos para um momento de silêncio especial. Vamos ouvir o que o Eterno tem a nos dizer, ela orientou, sua voz carregando uma urgência que fez todos se aquietarem imediatamente. O pátio mergulhou em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo suave sussurro do vento entre as colunas e o ocasional arrulhar de pombas nos beirais. Daniel fechou os olhos, tentando, como sempre fazia, esvaziar sua mente de todos os pensamentos próprios para criar espaço para a voz divina. O silêncio familiar o envolveu, mas desta vez algo era diferente. Em meio à quietude, um pensamento atravessou sua mente, tão suave quanto o roçar de uma pena, mas tão claro quanto o som do chofar. Nem sempre estou no estrondo do martelo. Daniel abriu os olhos abruptamente, seu coração batendo mais rápido. Aquilo havia sido diferente dos seus pensamentos habituais. Tinha uma qualidade distinta, como se viesse de um lugar mais profundo que sua própria mente. Voltou-se para o Rabi Tiago e encontrou o ancião observando com um sorriso conhecedor, como se tivesse testemunhado exatamente o que acabará de acontecer. Interessante, não é? Disse o Rabi, sua voz ainda mais suave que antes. Às vezes, quando todos procuram o Eterno no trovão, ele está na brisa suave. Seus olhos brilharam com uma sabedoria antiga, como quando Elias estava na montanha, lembra? O Eterno não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas no sussurro suave, completou ele, as palavras do texto sagrado ganhando um novo significado em sua mente. O sol havia nascido completamente agora, seus raios dourados atravessando as colunas do templo e criando padrões de luz e sombra no chão de pedra. As pessoas começavam a se dispersar, algumas ainda murmurando sobre as visões e profecias compartilhadas, outras já se dirigindo para suas tarefas diárias. Mas Daniel permaneceu onde estava, seu olhar alternando entre o Rabi ao seu lado e as sombras dançantes no chão. Pela primeira vez em muito tempo, sentia uma faísca de esperança se acendendo em seu coração. Talvez sua voz estivesse certa. Talvez ele não precisasse de visões grandiosas ou vozes trovejantes. Talvez a voz do Eterno já estivesse lá, sussurrando no silêncio de seu coração, esperando apenas ser reconhecida. O Rabi Tiago se levantou vagarosamente, seus movimentos deliberados demonstrando o peso dos anos. O sol está subindo, disse ele, ajustando seu manto. E há muito mais a ser discutido sobre os diferentes dialetos do silêncio divino. Seus olhos encontraram os de Daniel novamente. Se quiser aprender mais, me encontre na casa de chá próxima ao mercado quando a sombra do templo apontar para o leste.
Com essas palavras, o Rabi se afastou, sua figura desaparecendo entre as colunas do templo como se fosse parte do jogo de luz e sombra da manhã. Daniel permaneceu ali por mais alguns momentos, suas mãos tocando a coluna de pedra ao seu lado. Agora, de alguma forma, o frio da pedra não parecia mais tão hostil. Era mais como um lembrete silencioso da presença constante do Eterno, firme e inabalável como as próprias fundações do templo. O mercado de Jerusalém pulsava com vida sob o sol da tarde. Daniel atravessou o mercado, desviando-se de um grupo de crianças que corriam entre as barracas e de um rebanho de cabras sendo conduzido por um pastor idoso. Em outros dias, ele teria parado para admirar os manuscritos vendidos por um mercador babilônico, ou para trocar palavras com os artesãos que esculpiam menorás em madeira de oliveira. Hoje, no entanto, sua mente estava focada em um único objetivo. Afastando-se da rua principal, ele seguiu por uma viela estreita, onde o barulho do mercado diminuía gradualmente, substituído pelo som suave de uma fonte e pelo tilintar delicado de sinos de vento. Ali, escondida entre dois prédios de pedra, estava a casa de chá de Efraim, um pequeno oásis de tranquilidade conhecido apenas pelos habitantes mais antigos de Jerusalém e pelos estudiosos que buscavam lugar para discussões profundas. Daniel afastou a cortina de contas e entrou, seus olhos demorando um momento para se ajustarem à luz mais suave do interior. O aroma de ervas secas e chá de menta fresco envolveu-o imediatamente. Efraim, o proprietário, um homem de meia-idade com uma barba grisalha bem aparada, acenou em reconhecimento. Shalom, escriba Daniel. Ele está esperando no pátio dos fundos, disse, indicando uma porta baixa nos fundos do recinto. Daniel assentiu em agradecimento e atravessou o salão principal. Alguns rostos eram familiares, estudiosos do templo, mercadores educados na Babilônia, mestres de ofícios que discutiam os detalhes da reconstrução. A porta levava a um pequeno pátio cercado por muros de pedra cobertos de trepadeiras floridas. Uma figueira antiga dominava o espaço, seus galhos retorcidos fornecendo sombra para um par de bancos de pedra desgastados pelo tempo. Uma pequena fonte borbulhava em um canto, seu suave murmúrio criando uma atmosfera propícia para a reflexão. Sentado em um dos bancos, o Rabi Tiago parecia estar em profunda meditação, seus olhos fechados e suas mãos repousando tranquilamente sobre o rolo de pergaminho em seu colo. A luz do sol, filtrada através das folhas da figueira, criava padrões dançantes em seu rosto enrugado pelo tempo e pela sabedoria. Daniel hesitou na entrada, relutante em interromper o momento sagrado de contemplação do ancião. Mas como se sentisse sua presença, o Rabi abriu os olhos e sorriu. Venha, Daniel ben Azriel. Sente-se, disse ele, indicando o espaço ao seu lado. Efraim nos trará o melhor de seu vinho com mel e água, um costume que aprendi a apreciar em minhas viagens. Daniel se aproximou e sentou-se, sentindo o calor da pedra que havia absorvido o sol da tarde. Como soube meu nome completo, Rabi? Não me lembro de tê-lo mencionado. O Rabi sorriu novamente, linhas de expressão aprofundando-se ao redor de seus olhos. Jerusalém é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo, jovem escriba. As palavras viajam como sementes ao vento. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Daniel por um momento. Além disso, conheci seu avô, Azriel ben Gediael, na Babilônia. Um homem de profunda fé e sabedoria prática. Vejo muito dele em você. Daniel sentiu uma onda de emoção ao ouvir o nome de seu avô, que havia falecido anos antes do decreto de Ciro permitir o retorno do povo a Jerusalém. Meu avô nunca me contou sobre você. Existem muitas histórias que não tiveram tempo de ser contadas, respondeu o Rabi suavemente. Mas não é sobre o passado que precisamos conversar hoje. Nesse momento, um jovem aprendiz apareceu com uma bandeja contendo uma jarra de barro e 2 taças ornamentadas. Ele serviu o vinho diluído com água, adicionou uma colher de mel em cada taça e se retirou silenciosamente. Tiago ergueu sua taça em um brinde silencioso antes de tomar um pequeno gole. Daniel fez o mesmo, sentindo o sabor doce e refrescante da bebida. Então, começou o Rabi, colocando sua taça na pequena mesa de pedra entre eles, você diz que não consegue ouvir o Eterno como os outros? Daniel suspirou profundamente, as frustrações dos últimos meses borbulhando à superfície. Todos ao meu redor parecem tão certos. Os profetas falam assim, diz o Senhor com tanta convicção. Os sacerdotes interpretam a lei com autoridade. Até os simples fiéis no templo recebem visões e sonhos. Ele fez uma pausa, suas mãos envolvendo a taça como se buscasse conforto em seu calor.
Eu estudo as escrituras dia e noite. Copiei mais rolos da lei que muitos escribas mais velhos. Oro nas horas prescritas e observo cada mandamento. Mas quando busco a voz do Eterno, encontro apenas silêncio. O Rabi ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo pequenas anotações em um pedaço de pergaminho com um fino estilo de junco. Seus olhos nunca deixavam o rosto de Daniel, como se estivesse lendo não apenas suas palavras, mas também as emoções e pensamentos por trás delas. Diga-me, Daniel, disse finalmente o Rabi, como você imagina que deveria ser a voz do Eterno? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Eu não sei ao certo. Imagino que seria inconfundível, poderosa, talvez. Ou talvez clara e direta como a voz de um pai falando um filho. Interessante, murmurou o Rabi. E você já considerou que talvez esteja procurando pelo tipo errado de voz? Daniel franziu a testa. Como assim? Tiago se inclinou e pegou um punhado de areia do chão do pátio. Veja bem, começou ele, deixando a areia escorrer lentamente entre seus dedos, formando padrões no pavimento de pedra. Nossa mente é como um jardim. Existem diferentes tipos de plantas, diferentes formas de crescimento. Com o dedo, ele começou a desenhar na areia, traçando o contorno de várias plantas. Alguns florescem na tempestade, absorvendo a força das águas torrenciais. Ele desenhou uma árvore robusta, com raízes profundas e galhos fortes. Outros, continuou, desenhando uma flor delicada ao lado, precisam do mais suave orvalho da manhã para abrir suas pétalas. Daniel observava fascinado enquanto Rabi continuava a elaborar seu desenho na areia, acrescentando detalhes que transformavam os simples traços em uma pequena paisagem. Da mesma forma, o Eterno fala a cada um de nós de maneiras que nosso espírito pode compreender. Para alguns, é um trovão que sacode os alicerces de sua alma. Para outros, é um sussurro tão suave que se confunde com seus próprios pensamentos. Mas como saber qual é o caminho certo? Interrompeu Daniel, a frustração evidente em sua voz. Como diferenciar meus próprios pensamentos da voz do Eterno? Antes que o Rabi pudesse responder, o som de passos apressados interrompeu a tranquilidade do pátio. Miriam apareceu na entrada, carregando um jarro de água fresca, seu rosto iluminado pelo exercício e pelo calor do dia. Ao ver Daniel com o Rabi, ela parou abruptamente, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Rabi Tiago, exclamou ela, colocando rapidamente o jarro no chão e aproximando-se com uma reverência profunda. Não sabia que estava em Jerusalém, e certamente não esperava encontrá-lo aqui com Daniel. Nos conhecemos ontem, explicou Daniel, levantando-se para saudar a amiga. Ele se voltou para o Rabi, confuso. Você conhece Miriam? Ele foi meu mestre em Babilônia, explicou Miriam, sua voz carregada de respeito. Antes da caravana de Esdras partir, estudei com ele por 3 anos. Seus olhos brilhavam com memórias. Me ensinou tudo o que sei sobre discernir a voz do Eterno entre os sussurros do vento e os gritos do mundo. Daniel olhou do Rabi para Miriam e de volta, uma sensação estranha crescendo em seu peito. Seria coincidência que justamente este Rabi, que aparentemente havia instruído sua amiga na habilidade que ele tanto desejava desenvolver, aparecesse agora em Jerusalém? O Rabi sorriu, como se lesse seus pensamentos. O Eterno tece os fios de nossas vidas em padrões que raramente compreendemos no momento, disse ele suavemente. Miriam, estávamos justamente falando sobre as diferentes formas como o Eterno se comunica. Ah, sim! Os olhos de Miriam brilharam ainda mais intensamente. Ela se voltou para Daniel. Isso me lembra. Daniel, você se lembra quando éramos crianças em Babilônia? Havia aquele mercador fenício que vinha a cada estação com seus tecidos e histórias. Daniel assentiu, recordando a figura colorida do mercador estrangeiro que trazia notícias e mercadorias exóticas para o assentamento judeu em Babilônia. Ele sempre tentava enganar os compradores sobre a origem de suas sedas, continuou Miriam. Mas você, mesmo tão jovem, sempre sabia quando ele estava mentindo sobre sua verdadeira identidade ou sobre a procedência dos tecidos. Lembra como você dizia que simplesmente sabia? Daniel franziu a testa, a memória voltando lentamente. Era verdade, ele sempre teve uma sensibilidade estranha para discernir a verdade, mesmo quando não havia evidências claras. Não era algo que pudesse explicar, era simplesmente um saber profundo que surgia em seu interior.
Você conseguia identificar falsificações nos manuscritos também, acrescentou Miriam. Lembra daquele rolo de Isaías que todos pensavam ser autêntico, mas você insistiu que havia algo errado com ele? Semanas depois, descobriram que era uma cópia feita por um estudante. O Rabi Tiago observava a interação com interesse evidente, seus olhos movendo-se entre os dois jovens. Às vezes, disse-lhe finalmente, sua voz gentil mas firme, a voz do Eterno é exatamente assim, não um trovão do Sinai, mas um saber profundo e inexplicável. Uma certeza que surge no centro do seu ser, mais suave que um sussurro, mas mais certa que as montanhas de Judá. Daniel sentiu algo vibrar dentro dele, como se uma corda muito tempo adormecida tivesse sido tocada. Poderia ser tão simples? Poderia ser que aquele saber que sempre considerou apenas uma peculiaridade pessoal fosse, na verdade, a maneira como o Eterno falava com ele? Mas como ter certeza? Perguntou ele, ainda relutante em aceitar uma explicação tão simples para algo que o atormentava há tanto tempo. Como distinguir entre minha intuição natural e a voz do Eterno? O Rabi abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo som de alguém correndo apressadamente pelo interior da casa de chá. Um mensageiro do templo apareceu na entrada do pátio, seu rosto vermelho pelo esforço e sua respiração ofegante. Escriba Daniel, chamou ele urgentemente. Você precisa vir imediatamente. Sua mãe. Ela caiu nas escadas do templo enquanto trazia uma oferenda. Os curadores estão com ela agora, mas ela pede por você. Daniel sentiu o sangue drenar de seu rosto. Sua mãe, embora forte para sua idade, havia sofrido de fraqueza nas pernas desde uma febre que contraíra durante a jornada de Babilônia para Jerusalém. Uma queda nas íngremes escadas do templo poderia ser devastadora. Ele se levantou abruptamente, quase derrubando sua taça. Preciso ir, disse, sua voz trêmula. O Rabi Tiago assentiu gravemente. Vá, filho. Esta conversa pode esperar. Seus olhos encontraram os de Daniel com intensidade. E enquanto estiver com sua mãe, preste atenção aos pensamentos que surgirem em seu coração. Observe-os com novos olhos, sabendo que agora sabe. Miriam já estava recolhendo suas coisas. Vou com você, disse ela com firmeza. Conheço algumas ervas que podem ajudar se houver inchaço. Enquanto corriam para fora da casa de chá, de volta para o ruído e o calor do mercado, a mente de Daniel girava com o que havia aprendido. Mas, acima de tudo, seu coração estava apertado de preocupação por sua mãe. E em meio a essa tempestade de emoções, ele mal notou um pensamento diferente que surgiu suavemente em sua consciência. Um pensamento que não carregava o peso da ansiedade, mas sim uma estranha serenidade. Ela ficará bem. Isto é apenas um momento de pausa em seu caminho. Era apenas sua esperança falando? Ou seria, talvez, algo mais? Algo que ele sempre havia ouvido, mas nunca realmente escutou? O quarto na casa de cura adjacente ao templo estava impregnado com um aroma intenso de ervas medicinais e incenso. Folhas secas de mirra e aloés pendiam do teto baixo em pequenos feixes amarrados com fios de linho, balançando suavemente com a brisa que entrava pela estreita janela. Nas paredes de pedra calcária, nichos escavados abrigavam lamparinas de azeite e pequenos potes de barro contendo ungüentos e remédios, cada um rotulado meticulosamente em hebraico antigo. Rebeca, mãe de Daniel, estava deitada em uma esteira elevada coberta com linho fino. Seu rosto, normalmente animado e expressivo apesar dos anos de exílio, agora estava pálido e contorcido em uma expressão de dor contida. Uma atadura de linho envolvia seu tornozelo direito, manchada com uma pasta de ervas verdes que exalavam um odor forte e medicinal. Levi Ben Ariel, o curador principal do templo, um homem de meia idade com mãos habilidosas e olhos perspicazes, examinava cuidadosamente o tornozelo inchado. Seus dedos pressionavam com delicadeza, avaliando o dano enquanto murmurava palavras de conforto. Sua barba grisalha e bem aparada quase tocava o ferimento enquanto ele se inclinava para um exame mais minucioso. Daniel permanecia ao lado da esteira, sua respiração ainda irregular após a corrida desde a casa de chá. O suor escorria por seu rosto, e seu coração batia com força no peito, não apenas pelo esforço físico, mas pelo medo que se agarrava a ele como um manto pesado. A imagem de sua avó, falecida durante a jornada de retorno a Jerusalém, pairava em sua mente como uma sombra. Ele já havia perdido tanto. A perspectiva de perder sua mãe também era insuportável. Como ela está? Perguntou finalmente, sua voz mais trêmula do que gostaria. Levi se endireitou, limpando as mãos em um pano limpo. O tornozelo está torcido,
E há uma pequena fratura, acredito. Felizmente, não parece haver dano aos ossos maiores. Seus olhos se suavizaram ao ver a expressão de Daniel. Ela é forte, escriba Daniel. Com repouso adequado e os ungüentos apropriados, deve se recuperar completamente. Rebeca estendeu a mão para seu filho, seus dedos encontrando os dele. Não foi nada, meu filho, disse ela, tentando manter a voz firme apesar da dor evidente. Apenas um momento de distração nas escadas. A oferenda está bem? Daniel quase sorriu, apesar da preocupação. Típico de sua mãe preocupar-se mais com a oferenda ritual do que com seu próprio bem-estar. A oferenda é a última de nossas preocupações agora, mãe. A pequena sala estava cada vez mais abafada com o calor da tarde e o aroma intenso das ervas. Daniel sentia gotas de suor escorrendo por suas costas sob a túnica. A ansiedade formava um nó em seu estômago que parecia apertar a cada respiração. Adonai, por favor, ele murmurava repetidamente em sua mente, as palavras fluindo quase automaticamente. Mas logo percebeu que não sabia exatamente o que pedir. As palavras pareciam inadequadas, vazias de significado. Como poderia formular uma oração quando nem mesmo sabia se estava sendo ouvido? Um jovem assistente de Levi entrou trazendo mais bandagens e uma pequena panela fumegante contendo uma infusão de ervas recém-preparada. O cheiro fresco e pungente de camomila e sálvia preencheu o espaço, sobrepondo-se temporariamente aos outros aromas. Vamos aplicar uma nova compressa, explicou Levi, mergulhando cuidadosamente as bandagens na infusão quente. Isto reduzirá o inchaço e aliviará a dor. Daniel observava cada movimento do curador, tentando se distrair da tempestade de pensamentos e emoções que giravam dentro dele. Lembrou-se subitamente das palavras do Rabi Tiago. Prestar atenção aos pensamentos que surgissem em seu coração, observá-los com novos olhos. Fechou os olhos por um momento, tentando encontrar alguma clareza em meio ao caos de sua mente. Havia o medo, claro, uma emoção familiar que o acompanhava desde a infância, intensificada pelas perdas do exílio. Havia preocupação prática sobre como cuidaria de sua mãe enquanto mantinha suas responsabilidades no templo. Havia até mesmo uma pontada de culpa. Talvez se não tivesse estado na casa de chá discutindo questões espirituais, poderia ter estado com sua mãe, evitando o acidente. Mas sob todas essas emoções turbulentas, Daniel percebeu algo diferente. Uma corrente calma, quase imperceptível, de certeza. Não era uma voz audível, nem mesmo um pensamento formado em palavras claras. Era mais como uma sensação, um conhecimento profundo de que, apesar da situação preocupante, sua mãe se recuperaria completamente. O som de mais passos no corredor interrompeu sua contemplação. Miriam entrou no quarto, carregando uma pequena cesta coberta com um pano de linho. Seu rosto demonstrava preocupação, mas também uma determinação calma que era característica dela desde a infância. Trouxe o café e alguns pães frescos, disse ela, colocando a cesta sobre um pequeno banco de cedro próximo à esteira. O aroma reconfortante de pão recém-assado e café forte com cardamomo preencheu o ar. Como está, tia Rebeca? Rebeca sorriu ao ver a jovem. Embora não fossem relacionadas por sangue, Miriam havia sido praticamente adotada pela família de Daniel após perder os pais para uma epidemia em Babilônia, e os laços entre eles eram tão fortes quanto qualquer parentesco. Estou bem, querida, respondeu Rebeca, sua voz um pouco mais forte agora, apenas envergonhada por causar tal comoção. Miriam se aproximou, inclinando-se para beijar a testa da mulher mais velha. Nenhuma comoção é grande demais quando se trata de você, tia. Ela voltou-se para Daniel, seus olhos avaliando seu estado. Você parece exausto. Deveria comer algo. Daniel balançou a cabeça. Não estou com fome. Comer não é uma questão de fome agora, é uma questão de força, retrucou Miriam com firmeza, servindo uma xícara de café e colocando-a em suas mãos. Como você cuidará dela se desmaiar de inanição? A familiaridade dessa interação, Miriam sempre prática, sempre cuidando dos detalhes, trouxe um pequeno conforto a Daniel. Ele aceitou a xícara e tomou um gole do líquido forte e adocicado, sentindo o calor se espalhar pelo seu corpo. Como você está? Perguntou Miriam em voz baixa, enquanto Levi e seu assistente preparavam mais compressas. Perdido, respondeu ele sinceramente, sua voz quase um sussurro. Queria ter uma palavra do Eterno agora, saber que tudo vai ficar bem. Miriam o estudou por um momento, seus olhos escuros penetrantes sob o véu parcialmente caído. E não tem.
Daniel olhou para ela, confuso. O que quer dizer? Desde que chegou aqui, você teve algum pensamento sobre sua mãe? Alguma impressão sobre o que vai acontecer? Daniel hesitou, lembrando-se da estranha certeza que havia notado momentos antes. Bem, estranhamente, apesar da preocupação, tenho essa sensação de que ela vai se recuperar completamente. Ele baixou os olhos, envergonhado de sua própria simplicidade. Mas isso sou eu querendo me enganar, não é? Apenas negando a possibilidade de algo pior. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Miriam. Lembra o que o Rabi Tiago falou sobre o saber profundo? Antes que Daniel pudesse responder, uma nova figura apareceu na entrada do quarto. O Rabi Tiago estava parado ali, sua presença silenciosa, porém inconfundível. Seus olhos percorreram rapidamente a sala, avaliando a situação antes de pousar em Rebeca. Rabi? Como soube? Perguntou Daniel, surpreso. Os caminhos do Eterno são misteriosos, respondeu Rabi simplesmente, aproximando-se da esteira com passos medidos. Ele fez uma pequena reverência para Rebeca. Paz esteja contigo, filha de Abraão. Ouvi sobre seu acidente. Rebeca tentou se ajustar na esteira para uma posição mais respeitosa, mas o Rabi gentilmente colocou a mão em seu ombro. Fique confortável, por favor. O corpo precisa de repouso para curar. Virando-se para Daniel, o Rabi continuou. Você está experimentando agora mesmo que temos conversado, não está? Sua voz era suave, quase um murmúrio, mas carregava uma certeza inabalável. Em meio à tempestade do deserto, existe uma coluna de nuvem que guia. Reconhece isso? Daniel fechou os olhos por um momento, permitindo que as palavras penetrassem. Era verdade, além da ansiedade superficial, da preocupação prática e das emoções turbulentas, havia uma corrente profunda de paz que ele não conseguia explicar racionalmente. Sim, respondeu finalmente, abrindo os olhos. Há algo, uma certeza que não vem de mim, pelo menos não da parte de mim que raciocina e calcula probabilidades. O Rabi assentiu, seus olhos brilhando com aprovação. É assim que começa, filho de Azriel. O reconhecimento é o primeiro passo. Mas como ter certeza que é o Eterno? Perguntou Daniel, a dúvida ainda persistente em sua voz. Como saber que não é apenas meu desejo falando, ou minha mente tentando me consolar? Levi, que havia terminado de aplicar as novas compressas, se afastou respeitosamente para dar espaço à conversa. Ele e seu assistente começaram a organizar silenciosamente seus suprimentos, embora fosse evidente que estavam ouvindo com interesse. A certeza virá com o tempo, respondeu Rabi, sentando-se em um banco baixo próximo à esteira. Por enquanto, observe os padrões. A paz em meio ao caos. Os pensamentos que trazem vida. Os encontros que não parecem acidentais. Ele fez um gesto abrangendo a sala. Como este momento. Você acredita que é coincidência que estejamos todos aqui agora, tendo exatamente esta conversa, enquanto sua mãe recebe tratamento? Rebeca, que havia permanecido em silêncio, observando atentamente a interação, falou então, Daniel sempre teve este dom, Rabi. Mesmo quando menino. Sua voz, embora fraca, carregava um orgulho maternal inconfundível. Ele sabia quando era seguro sair para brincar em Babilônia e quando devíamos ficar dentro de casa. Sabia quais mercadores eram confiáveis e quais não eram. Ele nos guiou por caminhos seguros durante toda a nossa jornada de retorno. Daniel olhou para sua mãe, surpreso. Nunca havia pensado nessas situações como exemplos de discernimento espiritual. Sempre assumirá que eram apenas intuição natural, ou talvez bom senso. O Eterno fala através dos dons que plantou em nós, disse o Rabi Tiago suavemente. Alguns têm o dom da profecia manifesta, outros o dom da cura, outros o dom da sabedoria prática. Seus olhos encontraram os de Daniel. E alguns, como você, têm o dom do discernimento silencioso, a capacidade de sentir a direção do Eterno como um navegador sente o vento, sem precisar vê-lo. O quarto caiu em um silêncio contemplativo. Lá fora, podia-se ouvir os sons da vida cotidiana de Jerusalém, vozes distantes, o relinchar de um jumento, o martelar contínuo dos construtores trabalhando nas seções ainda inacabadas do templo. A luz da tarde entrava pela janela estreita em um ângulo mais baixo agora, criando padrões dourados no chão de pedra polida. Miriam se moveu para servir café para todos,
seus movimentos suaves e precisos refletindo anos de prática em cuidar dos outros. O aroma rico da bebida misturava-se com cheiros medicinais, criando uma atmosfera estranhamente confortável apesar das circunstâncias. Rabi, disse Daniel após alguns momentos, se este discernimento silencioso, como o Senhor chama, é real, se é realmente o Eterno falando e não apenas minha imaginação, por que então me sinto tão inadequado no templo? Por que me sinto como se minha fé fosse menor que a dos outros? O Rabi tomou um gole de seu café antes de responder, seus olhos nunca deixando o rosto de Daniel. Você já viu um jardim, Daniel? Um jardim verdadeiro, bem cuidado, com muitos tipos diferentes de plantas? Daniel assentiu, lembrando-se dos famosos jardins suspensos de Babilônia que às vezes podia vislumbrar de longe, e dos pequenos jardins internos que algumas casas mais prósperas mantinham em Jerusalém. Algumas flores se abrem apenas sob o sol mais forte do meio-dia, continuou o Rabi. Outras florescem apenas à noite, sob a luz das estrelas. Algumas precisam de solo arenoso, outras de terra rica. Algumas crescem altas e chamativas, outras permanecem próximas ao solo, quase invisíveis até que você se ajoelhe para olhar de perto. Ele fez uma pausa, permitindo que a metáfora se estabelecesse. Todas são igualmente parte do jardim. Todas são igualmente valorizadas pelo jardineiro. Mas no templo, começou Daniel. O templo, interrompeu gentilmente o Rabi, é uma criação humana, embora dedicada ao Eterno. E nós, humanos, frequentemente valorizamos o que é alto chamativo, o que fala alto e impressiona os olhos. Mas o Eterno... Ele sorriu, suas rugas se aprofundando. O Eterno aprecia tanto a flor noturna modesta quanto o cedro majestoso. Rebeca emitiu um pequeno som de dor ao tentar ajustar sua posição. Daniel imediatamente se virou para ela, a conversa momentaneamente esquecida. Você está bem, mãe? Precisa de algo? Apenas água, por favor, respondeu ela, seu rosto contraído. Enquanto Daniel se apressava para servir água de um jarro próximo, sentiu novamente aquela estranha certeza surgindo em sua mente, não como uma voz ou mesmo como palavras formadas, mas como um conhecimento profundo e inexplicável. Sua mãe ficaria bem, este momento de dor passaria, e haveria um propósito nisso tudo que ainda não podia compreender completamente. Desta vez, em vez de questionar ou duvidar, ele simplesmente observou o pensamento, notando sua qualidade diferente, sua clareza peculiar em meio ao turbilhão de suas outras preocupações e planejamentos. Ao voltar para o lado de sua mãe com a água, seus olhos encontraram os do Rabi Tiago, que o observava com um pequeno sorriso de compreensão. Nenhuma palavra foi trocada entre eles, mas Daniel sentiu que algo importante havia acabado de acontecer. Um pequeno passo havia sido dado em uma jornada cujo destino ele ainda não conseguia vislumbrar completamente. As semanas que se seguiram à recuperação de Rebeca foram marcadas por uma transformação sutil, mas profunda, na vida de Daniel. Os dias fluíam em seu ritmo habitual, o nascer do sol anunciado pelo toque do chofar no templo, as horas de estudo e transcrição dos textos sagrados, as orações nos horários prescritos. Mas algo havia mudado no interior do jovem escriba, uma mudança tão imperceptível quanto significativa. O sol da manhã derramava sua luz dourada através da janela estreita do escritório, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenas estrelas. Daniel estava sentado à sua mesa de trabalho, uma estrutura robusta de madeira de acácia desgastada pelo uso de gerações de escribas. Ao seu redor, 5 outros homens trabalhavam em silêncio, suas penas de junco arranhando suavemente os pergaminhos enquanto copiavam meticulosamente textos antigos para preservação e estudo. Mas Daniel não estava copiando textos nesta manhã. Em vez disso, mantinha aberto diante de si um pequeno rolo pessoal, um diário que começara a manter desde seu encontro com Rabi Tiago. Suas anotações, feitas com uma tinta mais clara para economizar a preciosa tinta preta reservada para textos sagrados, registravam pensamentos, impressões e coincidências que havia começado a notar em sua vida cotidiana. Interessante, murmurou ele para si mesmo, tão baixo que nenhum dos outros escribas levantou o olhar de seu trabalho. Seus olhos percorriam as anotações das últimas semanas, buscando padrões, conexões, qualquer indício de que o que estava experimentando era mais do que mera imaginação. Havia um padrão emergindo, certas impressões vinham com uma qualidade diferente, uma clareza que se destacava do ruído mental habitual. Não eram acompanhadas por visões ou sons, nem se anunciavam com a fórmula tradicional dos profetas. Assim diz o Senhor. Eram mais sutis, mais integradas ao fluxo natural de seus pensamentos, mas de alguma forma,
diferentes. Em suas anotações, ele havia tentado descrever essa diferença, como uma corrente mais profunda em um rio, mesma água, mas movendo-se em outra direção. Como reconhecer a voz de um amigo em meio a muitas conversas, não mais alta, mas de alguma forma mais clara. Ele releu uma anotação particular feita 3 dias após o acidente de sua mãe. Enquanto ajudava a mãe com as compressas, senti urgência inexplicável para verificar o telhado de nossa casa. Não havia chovido em semanas e o céu estava claro. Mesmo assim, algo me impelia. Encontrei um ninho de pássaros bloqueando a calha. Naquela noite, uma tempestade repentina. Se a água tivesse acumulado, o teto poderia ter cedido exatamente sobre a cama de mãe. E outra, de apenas uma semana atrás. Durante a cópia do Levítico, senti-me fortemente impelido a reler o trecho sobre mofos nas habitações. Sem razão aparente, nunca tivemos esse problema. No dia seguinte, Efraim da padaria veio pedir conselho sobre manchas estranhas em suas paredes. Pude orientá-lo corretamente. O som de sandálias aproximando-se interrompeu suas reflexões. Ezra ben Seraia, o sumo sacerdote, uma figura imponente mesmo aos 70 anos, entrou no escritório. Todos os escribas imediatamente se levantaram em respeito, incluindo Daniel, que rapidamente enrolou seu diário pessoal. Paz esteja convosco, saudou Ezra, sua voz profunda ressoando nas paredes de pedra. Seus olhos, ainda penetrantes apesar da idade, percorreram a sala antes de se fixarem em Daniel. Escriba Daniel, preciso de sua decisão sobre o pergaminho para a sinagoga de Jope até o pôr do sol. O projeto de Jope era uma oportunidade importante que havia sido confiada a Daniel, a preparação de uma cópia das leis de Moisés para uma nova sinagoga sendo estabelecida no porto de Jope. Era uma honra significativa para um escriba tão jovem, um reconhecimento de sua habilidade e atenção aos detalhes. Os pergaminhos estão prontos para inspeção final, sumo sacerdote, respondeu Daniel, inclinando a cabeça em deferência. Estarão prontos para serem enviados conforme solicitado. Ezra assentiu com aprovação. Excelente! A caravana parte amanhã ao amanhecer. Este será um presente importante para nossos irmãos em Jope, que tanto se esforçaram para estabelecer uma presença fiel em meio aos gentios do porto. Ele se virou para sair, mas parou e acrescentou: o escriba-chefe me informou sobre sua dedicação ao trabalho, mesmo enquanto cuidava de sua mãe. Isto não passa despercebido. Quando Ezra saiu, os outros escribas voltaram silenciosamente ao seu trabalho, mas Daniel permaneceu de pé por um momento, uma sensação estranha crescendo em seu peito. O projeto de Jope parecia perfeito em todos os aspectos. Pergaminhos da mais alta qualidade adquiridos de um mercador recomendado pelo próprio templo, um texto meticulosamente preparado, uma oportunidade de servir a comunidade mais ampla de Israel. No entanto, algo incomodava, como uma pequena pedra em uma sandália, não grande o suficiente para impedir o caminhar, mas impossível de ignorar completamente. Não era um pensamento formado, nem uma objeção lógica, apenas uma inquietação. Daniel fechou os olhos por um momento, respirando fundo como Rabi Tiago havia ensinado. Acalme as águas da mente, havia dito o sábio, e você verá mais claramente o que está no fundo. Enquanto sua respiração se acalmava, a inquietação não diminuiu. Pelo contrário, cristalizou-se em um pensamento claro e distinto. Verifique a procedência do pergaminho. Era estranho. O pergaminho viera de um fornecedor respeitável, usado pelo templo por muitos anos. Não havia razão para duvidar de sua qualidade ou autenticidade. E ainda assim, posso ter mais um dia para uma verificação final, pediu ele ao sumo sacerdote, que ainda não havia saído do escritório. Ezra franziu a testa ligeiramente, surpreso pelo pedido. A caravana não pode esperar. Daniel, este é um momento auspicioso para a dedicação, escolhido cuidadosamente pelos astrólogos da corte persa que supervisionam as rotas comerciais. Compreendo, respondeu Daniel, escolhendo as palavras com cuidado. Mas sinto que o Eterno me impele a verificar novamente. Apenas uma noite é tudo o que peço. A expressão do sumo sacerdote suavizou-se ligeiramente. Ele havia sido um homem movido pelo Espírito por toda a sua vida, restaurando a lei entre o povo após o exílio. Se alguém podia compreender a importância de seguir um impulso divino, era ele. Muito bem, concedeu finalmente. Um dia. Mas os rolos devem estar prontos ao meio-dia de amanhã, nem um momento depois. Quando Ezra saiu, Daniel sentiu os olhares curiosos dos outros escribas.
Pedir um adiamento para um projeto tão importante, especialmente por uma razão tão vaga, não era algo comum. Mas ele ignorou os olhares e voltou à sua mesa, determinado a seguir aquela linha silenciosa de certeza que havia começado a reconhecer como algo mais do que apenas sua própria intuição. À medida que o dia avançava, Daniel continuou com suas tarefas normais, mas sua mente retornava repetidamente ao projeto de Jope. O que exatamente deveria verificar nos pergaminhos? Eles pareciam perfeitos, o couro bem curtido, a textura ideal para escrita, a cor uniforme que indicava processamento adequado. Quando o sol começou a se pôr, tingindo as paredes de Jerusalém com tons dourados e âmbar, os outros escribas guardaram seus materiais e saíram um após o outro, deixando Daniel sozinho no escritório. As sombras se alongavam no chão de pedra, e ele acendeu mais uma lamparina de azeite, determinado a resolver o mistério antes de retornar para casa. Desenrolou os pergaminhos de Jope sobre a mesa, examinando-os minuciosamente. O texto estava imaculado, cada letra formada com precisão, seguindo todas as regras estritas da escrita sagrada. Ele havia verificado 3 vezes os espaçamentos, garantindo que nenhum erro tivesse passado despercebido. Quanto ao próprio pergaminho, Daniel pegou uma pequena lupa de bronze, um instrumento raro que havia trazido de Babilônia, presente de um estudioso persa que admirava sua meticulosidade. Inclinou-se sobre o pergaminho, examinando a luz tremeluzente da lamparina. A princípio, nada parecia fora do comum. Mas então, em um canto, notou algo, uma pequena marca que não havia visto antes, meio escondida na borda. Ajustando a lamparina para obter melhor iluminação, Daniel examinou a marca mais de perto. Era um símbolo quase imperceptível, não hebraico, talvez um selo do fabricante. Normalmente, isso não seria motivo de preocupação, mas algo naquele símbolo específico despertou uma memória distante. Daniel se levantou abruptamente e foi até uma prateleira alta, onde rolos mais antigos eram armazenados. Após alguns momentos de busca, encontrou o que procurava: um pequeno tratado sobre os requisitos rituais para pergaminhos sagrados, trazido de Babilônia pelos primeiros retornados. Voltando à sua mesa, desenrolou o tratado cuidadosamente, seus olhos percorrendo o texto até encontrar a seção relevante, sobre a preparação adequada das peles. Ali, entre as instruções meticulosas, encontrou um parágrafo que fez seu coração acelerar. Cuidado deve ser tomado para garantir que nenhum animal sacrificado a ídolo seja usado na preparação de pergaminhos para textos sagrados. Alguns fabricantes gentios marcam seus produtos com símbolos dedicatórios às suas divindades, frequentemente escondidos nas bordas ou verso. Seguia-se uma pequena lista de símbolos a serem evitados, e lá estava, idêntico ao que havia encontrado no pergaminho de Jope, o símbolo dedicado a Dagon, a divindade dos filisteus, ainda adorada secretamente em algumas regiões costeiras. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se não tivesse verificado, se tivesse ignorado aquela inquietação, uma Tora escrita em um pergaminho ritualmente impuro teria sido enviada para a nova comunidade de Jope. Não apenas uma violação técnica da lei, mas um começo simbolicamente contaminado para uma comunidade lutando para manter sua identidade em um ambiente predominantemente pagão. Ele trabalhou até tarde da noite, reorganizando os pergaminhos restantes no escritório, selecionando cuidadosamente aqueles que sabia terem sido preparados por artesãos judeus fiéis em Jerusalém. Teria tempo apenas para recopiar as seções mais essenciais antes do meio-dia seguinte, mas pelo menos o material estaria ritualmente apropriado. Quando finalmente concluiu os preparativos para o trabalho do dia seguinte, a lua estava alta no céu estrelado de Jerusalém. Exausto, mas com uma sensação de paz que confirmava a correção de suas ações, Daniel apagou as lamparinas e preparou-se para partir. Ao chegar à porta do escritório, encontrou um jovem mensageiro esperando, um dos meninos que ajudavam nos recados do templo. "Escriba Daniel", disse o menino, fazendo uma pequena reverência, "trago uma mensagem do Rabi Tiago." Daniel aceitou o pequeno pergaminho, desdobrando a luz da última lamparina ainda acesa. A caligrafia do Rabi era elegante e precisa. Como está a prática do discernimento? Um sorriso cansado, mas genuíno, espalhou-se pelo rosto de Daniel. Como o Rabi sabia? Ele nunca havia mencionado o projeto de Jope em seus encontros. Mais uma coincidência para adicionar ao seu diário? Pedindo ao menino que esperasse, Daniel pegou um pequeno pedaço de pergaminho e escreveu rapidamente sua resposta. "Acabei de evitar um erro grave seguindo um palpite. Mas ainda tenho dúvidas. E se eu estiver apenas projetando meus medos? E se o que tomei por discernimento divino for apenas excesso de cautela?" Ele selou a mensagem e a entregou ao menino,
junto com uma pequena moeda de prata. Leve isto ao Rabi Tiago com meus agradecimentos. O menino assentiu e partiu rapidamente, suas sandálias fazendo pouco ruído nas pedras do pátio do templo. Daniel caminhou lentamente para casa através das ruas estreitas de Jerusalém, agora quase vazias exceto por guardas ocasionais com tochas e alguns comerciantes tardios fechando suas barracas. O ar noturno estava fresco após o calor do dia, carregando perfume de jardins escondidos e o aroma distante de pão sendo preparado para o dia seguinte. As estrelas acima pareciam extraordinariamente brilhantes naquela noite, como se cada uma fosse uma lamparina acesa pelos anjos. Daniel recordou as histórias que sua avó lhe contava, sobre como Abraão havia olhado para estas mesmas estrelas e ouvido a promessa do Eterno. Abraão também havia seguido uma voz que ninguém mais podia ouvir, uma direção que deve ter parecido loucura para aqueles ao seu redor. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe já dormindo, seu tornozelo agora quase completamente curado, embora ela ainda usasse um apoio de madeira ao caminhar distâncias maiores. Daniel se preparou para dormir, realizando suas abluções noturnas e recitando as orações apropriadas. Antes de deitar-se em seu simples catre, desdobrou seu diário pessoal mais uma vez à luz de uma pequena lamparina de azeite. Acrescentou uma nova entrada, descrevendo detalhadamente os eventos do dia e, mais importante, aquela sensação peculiar de certeza que o havia levado a verificar novamente os pergaminhos. Enquanto escrevia, outro pensamento surgiu, o mesmo tipo de pensamento claro e distinto que estava aprendendo a reconhecer. Encontre-me no portão das ovelhas ao amanhecer. Traga seu rolo de anotações. Daniel sorriu para si mesmo. Nem precisava esperar a resposta do Rabi. De alguma forma, ele já sabia onde estaria ao nascer do sol. A aurora em Jerusalém era sempre um momento sagrado, como se a própria criação se renovasse diariamente diante dos olhos dos fiéis. O céu a leste, além do Monte das Oliveiras, começava a se tingir com tons de rosa e dourado, enquanto as últimas estrelas resistiam teimosamente ao avanço da luz. O ar fresco da manhã carregava o aroma de pão sendo assado nos fornos comunitários e o perfume suave do orvalho sobre as ervas que cresciam nos pequenos jardins entre as casas. O portão das ovelhas já estava movimentado, mesmo nesta hora prematura. Pastores das aldeias vizinhas traziam seus rebanhos para o mercado da cidade, suas vozes misturando-se aos balidos das ovelhas e aos chamados ocasionais dos comerciantes que começavam a montar suas barracas. O som dos cascos dos animais nas pedras do caminho criava um ritmo constante, quase musical, que ecoava contra as altas muralhas da cidade. Daniel chegou ao portão antes que o sol aparecesse completamente acima do horizonte. Apesar de ter dormido pouco, sentia-se estranhamente alerta, energizado pela descoberta da noite anterior e pela antecipação do encontro com o Rabi Tiago. Sob o braço, carregava cuidadosamente seu rolo de anotações, protegido por um estojo simples de couro. O portão em si era uma estrutura imponente, recentemente reconstruída após a destruição babilônica. Pilares robustos de pedra calcária sustentavam um arco majestoso, decorado com entalhes simples mas elegantes de oliveiras e romãs, símbolos da terra prometida. Guardas da cidade, vestindo túnicas curtas e armados com lanças polidas, observavam atentamente o movimento crescente de pessoas e animais. Procurando entre a multidão, Daniel finalmente avistou o Rabi Tiago sentado tranquilamente em um dos degraus largos que levavam à plataforma de observação ao lado do portão. O ancião parecia perfeitamente à vontade em meio ao burburinho da manhã, observando o movimento como se cada pastor, cada ovelha, cada comerciante contasse uma história que somente ele podia ler. Quando Daniel se aproximou, o Rabi levantou os olhos e sorriu, como se já soubesse exatamente quando ele chegaria. Shalom, filho de Azriel, saudou ele, sua voz clara apesar do ruído ao redor. Vejo que recebeu meu convite. Daniel assentiu, sentando-se ao lado do Rabi no degrau de pedra. Na verdade, Rabi, recebi 2 convites. Um pelo mensageiro, e outro. Ele tocou levemente sua têmpora. O sorriso do Rabi se ampliou. Ah, então o rio começa a encontrar seus próprios caminhos. Ele observou um pastor guiando habilmente seu rebanho através do portão, usando apenas uma vara longa e assovios suaves. Fascinante, não é? Como as ovelhas conhecem a voz de seu pastor entre tantas outras vozes. Daniel seguiu o olhar do Rabi, observando como as ovelhas respondiam aos comandos quase imperceptíveis do pastor, movendo-se como uma única entidade através do espaço congestionado. Trouxe suas anotações? Perguntou o Rabi, voltando sua atenção para Daniel. Daniel assentiu, entregando o rolo cuidadosamente envolto em tecido protetor.
O Rabi o recebeu com reverência, desenrolando lentamente sobre seus joelhos. O silêncio entre eles se estendeu enquanto o ancião lia, seus olhos percorrendo as linhas de texto com a eficiência de alguém acostumado a absorver conhecimento rapidamente. O sol havia se elevado completamente acima do horizonte agora, seus raios dourados iluminando a cidade e fazendo as pedras antigas brilharem com uma luz quase sobrenatural. O calor do dia começava a se instalar, dissipando a névoa matinal que pairava sobre os vales circundantes. Notei algo interessante aqui, disse finalmente o Rabi, seu dedo enrugado apontando para uma seção específica do texto. Todos os pensamentos que você marcou como possivelmente do Eterno compartilham características específicas. Como assim? Perguntou Daniel, inclinando-se para ver melhor. Observe o padrão, continuou o Rabi. Estes pensamentos que você destacou, o impulso para verificar o telhado antes da tempestade, a compulsão para reler Levítico antes que Efraim viesse com perguntas sobre mofo, a inquietação sobre os pergaminhos de Jope. Ele fez uma pausa, permitindo que Daniel refletisse sobre as conexões. O que todos têm em comum? Daniel pensou por um momento, repassando mentalmente cada situação. Eles não se encaixavam logicamente no momento. Pareciam deslocados ou estranhos. Sim, mas há mais, incentivou o Rabi. Eles foram todos confirmados posteriormente por eventos, continuou Daniel, sentindo um padrão começar a emergir em sua mente. E todos eles... Sim, o Rabi o encorajou suavemente. Eles constroem, não destroem, disse Daniel lentamente, a compreensão se formando enquanto falava. Trazem paz, mesmo quando desafiam o que parece ser o caminho mais conveniente. Seus olhos se iluminaram. E, mais importante, alinham-se com a Tora e os profetas. O Rabi sorriu, satisfeito. Exatamente. O Eterno não contradiz sua própria palavra escrita. Seus sussurros internos nunca irão contra o que ele já proclamou claramente através dos profetas e da lei. Daniel pegou o rolo, relendo suas anotações com novos olhos. Era verdade, havia um padrão consistente que ele não havia notado completamente antes. Cada uma daquelas impressões ou pensamentos inesperados seguia essa regra tripla. Construía em vez de destruir, trazia paz em vez de confusão, e alinhava-se perfeitamente com os ensinamentos da Tora. Mas ainda a questão do discernimento prático, continuou o Rabi. Como distinguir esses pensamentos no momento em que surgem, especialmente em situações urgentes onde não há tempo para análise cuidadosa? Daniel assentiu, reconhecendo a dificuldade. Às vezes a linha entre meu próprio raciocínio e essa outra voz parece tão tênue. Precisamente por isso precisamos de prática e testes, respondeu o Rabi. Ele fez uma pausa, observando um grupo de sacerdotes que passava a caminho do templo, suas vestes brancas contrastando com a poeira do caminho. Quando voltou a falar, sua voz havia assumido um tom mais grave. Mas aqui está o teste decisivo, Daniel. Algo que irá ajudá-lo a afiar esse discernimento mais do que qualquer discussão teórica. O Rabi ajeitou-se no degrau, virando-se para encarar Daniel diretamente. Vou compartilhar algo com você, e quero que pratique o discernimento agora mesmo, em minha presença. Daniel sentiu um súbito nervosismo. Era uma coisa observar esses padrões retrospectivamente, analisar experiências passadas em busca de significado. Mas demonstrar este dom, se é que realmente o possuía, sob o olhar atento do Rabi? Não se preocupe, disse o Rabi, notando sua hesitação. Não há resposta certa ou errada aqui. Estamos apenas observando o processo. Daniel respirou fundo, acalmando sua mente como havia aprendido. Estou pronto. O Rabi assentiu, e seu rosto assumiu uma expressão mais solene. Vim a Jerusalém por uma razão específica, Daniel, além de visitar velhos amigos e ensinar antigos alunos. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante, como se enxergasse algo além das muralhas da cidade. Recebi um chamado para estabelecer uma nova escola de profetas e escribas nas colinas de Judá, não muito longe daqui. Um lugar onde jovens possam aprender não apenas as letras da lei, mas seu espírito vivo. Um lugar para treinar uma nova geração que entenda as muitas vozes do Eterno, não apenas o trovão do Sinai, mas também o sussurro no silêncio. Seus olhos voltaram a focar em Daniel. Este é um chamado que sinto há muitos anos, mas apenas recentemente o Eterno pareceu dizer agora é o tempo. No entanto, enfrento um dilema. O Rabi suspirou profundamente.
O sumo sacerdote Esdra me pediu para assumir o cargo de escriba-chefe no templo, para supervisionar todos os trabalhos de cópia e interpretação da lei aqui em Jerusalém. Daniel piscou, surpreso. O cargo de escriba-chefe era uma das posições mais prestigiadas e influentes em toda Jerusalém, uma honra raramente oferecida a alguém que não tivesse servido no templo por décadas. Ambos os caminhos parecem nobres e dignos, continuou o Rabi. Ambos serviriam ao povo de Israel e ao Eterno. O cargo no templo oferece estabilidade, influência direta na vida religiosa da cidade, acesso aos textos mais raros e antigos. Ele fez um gesto abrangendo as muralhas da cidade. Ficar em Jerusalém significa estar no centro espiritual de nosso povo, onde cada decisão alcança todos os cantos da comunidade. A escola, por outro lado. Sua voz suavizou-se. Seria um trabalho mais silencioso, mais lento. Os frutos talvez só sejam vistos em uma geração. Seria construir longe dos olhos da liderança, sem reconhecimento imediato ou influência tangível. O Rabi olhou diretamente nos olhos de Daniel. E agora, filho de Azriel, o que você sente sobre esta questão? Não peço sua opinião lógica ou seu conselho prático. Quero que você escute aquela voz silenciosa que estamos discutindo e me diga, qual caminho o Eterno está indicando para mim? Daniel sentiu o peso da pergunta como um manto sobre seus ombros. Isso era mais do que um exercício, era uma decisão real, importante, que afetaria não apenas a vida do Rabi, mas potencialmente o futuro espiritual de muitos. Ele fechou os olhos, deixando que as palavras do Rabi se assentassem em sua mente. Tentou não analisar logicamente a situação, não pesar prós e contras, não pensar no que ele próprio faria. Em vez disso, procurou aquela sensação agora familiar de clareza emergindo das profundezas, como água cristalina brotando de uma fonte escondida. Enquanto esperava, consciente do ruído constante do mercado, do calor crescente do sol, do olhar paciente do Rabi, Daniel começou a sentir aquela familiar certeza surgindo em sua consciência. Era como um conhecimento que sempre estivera lá, apenas esperando ser reconhecido, não uma voz externa, mas uma compreensão profunda que parecia vir de um lugar além de seu próprio raciocínio. Rabi, não sei explicar, mas tenho uma forte impressão. Começou ele, abrindo os olhos. A escola nas colinas. Esse é o caminho que o Eterno preparou para o Senhor. Assim que as palavras saíram de sua boca, Daniel sentiu uma onda de dúvida. Como poderia presumir conhecer o caminho divino para alguém tão sábio quanto o Rabi Tiago? Que arrogância sugerir que ele, um simples escriba, poderia discernir o que o Eterno queria para um mestre respeitado. Mas antes que pudesse retroceder ou qualificar suas palavras, viu algo surpreendente nos olhos do ancião, um brilho de confirmação, como se Daniel tivesse acabado de articular algo que o próprio Rabi já sabia no fundo de seu coração. Continue, incentivou gentilmente o Rabi. O que mais você percebe? Encorajado, Daniel permitiu que mais impressões fluíssem. Vejo jovens reunidos não apenas para aprender letras, mas para aprender a ouvir. Vejo uma linhagem de discernimento sendo estabelecida, conhecimento sendo passado não apenas através de rolos, mas através do exemplo vivo. Ele fez uma pausa, surpreso com a clareza das imagens que surgiam em sua mente. E vejo o templo também beneficiado, mas de uma maneira diferente, através dos frutos futuros, não da administração presente. Os jovens que o Senhor treinar servirão aqui um dia, trazendo uma compreensão mais profunda. Daniel parou, sentindo que havia dito o suficiente, ou talvez, temendo ter dito demais. Mas o Rabi apenas sorriu, um sorriso profundo e satisfeito que iluminava todo o seu rosto. Você acabou de me dar as mesmas palavras que o Eterno tem sussurrado em meu coração durante semanas, Daniel. Ele colocou uma mão no ombro do jovem. A mesma certeza que tenho sentido, as mesmas imagens que têm visitado meus sonhos. Então, o Senhor já sabia? Perguntou Daniel, confuso. Por que me pedir para discernir se já tinha sua resposta? Por quê? Respondeu Rabi, seus olhos brilhando com sabedoria. O discernimento é como um músculo, cresce com o uso. E porque queria que você experimentasse a confirmação, aquela sensação peculiar quando o Eterno usa uma pessoa para confirmar a outra, como um eco de sua própria voz. O sol estava mais alto agora, e a multidão no portão havia aumentado consideravelmente. Comerciantes gritavam preços, crianças corriam entre as barracas, e o aroma de pão fresco e especiarias preenchia o ar. Há outra lição importante aqui, continuou o Rabi, olhando para a atividade ao redor.
O discernimento raramente acontece em isolamento. O Eterno fala a seu povo como comunidade, não apenas a indivíduos isolados. Quando ele realmente está falando, frequentemente veremos confirmação através de várias fontes. Daniel refletiu sobre isso, lembrando-se de como muitas das coincidências em seu diário envolviam outras pessoas: Miriam, sua mãe, o próprio Rabi, cada uma delas de alguma forma confirmando ou amplificando aquele discernimento inicial. Como saberemos a diferença entre confirmação genuína e simplesmente encontrar pessoas que concordam conosco? Perguntou ele, reconhecendo como seria fácil confundir os dois. O Rabi sorriu, apreciando a profundidade da pergunta. A verdadeira confirmação frequentemente vem de direções inesperadas. Daniel. Não apenas dos que pensam como nós ou compartilham nossas inclinações. Ele fez um gesto em direção à multidão diversificada. O Eterno pode usar um samaritano, um comerciante fenício, até mesmo um oficial persa para confirmar sua direção, se nossos ouvidos e corações estiverem abertos. Subitamente, Daniel sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, viu um dos guardas do templo, um homem chamado Eliezer que conhecia de vista. Escriba Daniel, disse o guarda, fazendo uma pequena reverência. O sumo sacerdote Esdras solicita sua presença imediatamente no templo. Aparentemente há alguma questão urgente com os pergaminhos de Jope. Daniel trocou um olhar rápido com o Rabi. Estarei lá em um momento, respondeu ao guarda, que assentiu e se afastou para esperar a uma distância respeitosa. Vá, disse o Rabi, retornando o rolo de anotações a Daniel. Os caminhos do Eterno se desdobram em seu próprio tempo. Daniel guardou o rolo e se levantou, ajustando suas vestes. Obrigado, Rabi, por tudo. Nosso trabalho apenas começou, filho de Azriel, respondeu Rabi com um sorriso enigmático. Acredito que o Eterno tem muito mais a revelar através de você do que você imagina. Quando Daniel estava prestes a partir, um súbito alvoroço surgiu próximo ao portão. Uma jovem abria caminho através da multidão, seus movimentos urgentes e determinados. Era Miriam, seu véu parcialmente caído em seu apressamento, seu rosto brilhando com o que parecia ser excitação. Rabi! Daniel! Chamou ela assim que os avistou. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Miriam chegou ofegante diante deles, seus olhos brilhando com uma intensidade que Daniel raramente havia visto. A notícia que ela trazia estava prestes a mudar tudo o que Daniel pensava saber sobre ouvir a voz do Eterno e sobre seu próprio papel nos planos divinos para Jerusalém restaurada. O sol da manhã já estava alto sobre Jerusalém, iluminando completamente a cidade reconstruída. O movimento no Portão das Ovelhas havia atingido seu ápice, com mercadores gritando os preços de suas mercadorias, crianças correndo entre as barracas coloridas, e peregrinos recém-chegados olhando maravilhados para as muralhas imponentes que cercavam a cidade sagrada. O aroma de pães, especiarias e incenso misturava-se no ar quente, criando uma fragrância única que era a própria essência de Jerusalém. Miriam permaneceu por um momento diante deles, suas mãos ajustando o véu que havia se deslocado durante sua corrida apressada. Seu rosto normalmente sereno estava animado por uma excitação incomum, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade quase febril. A respiração acelerada fazia seu peito subir e descer rapidamente, e pequenas gotas de suor brilhavam em sua testa. O que aconteceu, Miriam? Perguntou Daniel, sentindo uma mistura de curiosidade e preocupação. Raramente via sua amiga tão agitada. Ela sempre fora um modelo de compostura, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O Conselho dos Anciãos, exclamou ela, finalmente recuperando fôlego suficiente para falar claramente. Eles se reuniram ao amanhecer, uma sessão extraordinária convocada pelo próprio Ezra. Daniel trocou um olhar rápido com Rabi Tiago, cuja expressão permanecia enigmaticamente calma. O Conselho dos Anciãos raramente se reunia fora dos horários estabelecidos, e convocações ao amanhecer eram praticamente inéditas, reservadas para assuntos da mais alta importância. Aconteceu algo grave? Perguntou Daniel, um leve tremor de apreensão em sua voz. Sua mente imediatamente viajou para possibilidades alarmantes. Problemas com as autoridades persas, ameaças dos povos vizinhos que nunca haviam aceitado completamente a reconstrução de Jerusalém. Miriam balançou a cabeça, um sorriso largo finalmente se formando em seu rosto. Não, nada grave, pelo contrário. Ela respirou fundo, como se precisasse se acalmar antes de continuar. O templo está enfrentando uma crise com os escribas mais jovens. Daniel franziu a testa, confuso.
Isso não parecia uma notícia que justificasse tal excitação. Muitos dos jovens escribas que retornaram do exílio estão lutando para reconciliar as tradições babilônicas com as práticas de Jerusalém, continuou Miriam, suas palavras fluindo rapidamente agora. Há confusão, desacordo sobre interpretações de textos rituais. Alguns estão até mesmo considerando retornar à Babilônia, onde sentem que a tradição é mais estabelecida. O Rabi Tiago assentiu lentamente, como se a informação confirmasse algo que já sabia. Os jovens frequentemente buscam certezas absolutas, comentou ele suavemente. A ambiguidade da reconstrução, não apenas do templo físico, mas das tradições e práticas, pode ser perturbadora para mentes que anseiam por estrutura. Exatamente, respondeu Miriam, apontando para o Rabi com entusiasmo. E é por isso que o conselho tomou uma decisão extraordinária. Ela se virou para Daniel, seus olhos fixos nos dele. Eles pediram que eu assuma formalmente como instrutora das mulheres no templo. Daniel sorriu, genuinamente feliz por sua amiga. Era uma honra significativa, especialmente para alguém tão jovem, e mais ainda para uma mulher em uma sociedade onde os papéis religiosos formais eram predominantemente masculinos. Isso é maravilhoso, Miriam. Você merece este reconhecimento mais do que qualquer. Mas tem mais, interrompeu ela, sua voz quase tremendo de excitação contida. Eles querem que você, Daniel, lidere o treinamento dos jovens escribas. O mundo pareceu congelar ao redor de Daniel. O burburinho do mercado, o calor do sol, o aroma das especiarias. Tudo recuou para um segundo plano enquanto ele tentava processar as palavras de Miriam. Eu? Conseguiu finalmente dizer, sua voz quase um sussurro. Mas, há escribas muito mais experientes, muito mais qualificados. Ezra poderia facilmente encontrar alguém com décadas de experiência. Alguém que... Foi o próprio Ezra quem sugeriu seu nome, disse Miriam firmemente. Depois do incidente com os pergaminhos de Jope. Daniel sentiu uma onda de calor subir pelo seu rosto. O incidente havia ocorrido apenas na noite anterior, como Ezra já sabia, e como havia tomado uma decisão tão significativa baseada em apenas um evento. Aparentemente, continuou Miriam, como se lesse seus pensamentos, não foi a primeira vez que sua intuição especial chamou a atenção dele. Ele tem observado você há meses, registrando cada pequena ocasião em que você parecia saber algo que não poderia saber através de meios ordinários. Daniel olhou para o Rabi Tiago em busca de orientação, mas o ancião apenas sorriu serenamente, seus olhos brilhando com o que parecia ser uma mistura de satisfação e divertimento. A notícia se espalhou rapidamente entre os jovens escribas, disse Miriam. Eles já estão reunidos no pátio dos escribas, esperando para conhecer seu novo instrutor. Daniel sentiu seu coração acelerar. Por anos, ele havia sonhado em transmitir o conhecimento da Tora, compartilhar não apenas as técnicas de preservação textual, mas o profundo amor e reverência pelos ensinamentos sagrados. Mas sempre havia se sentido desqualificado por sua aparente inabilidade de ouvir o Eterno claramente como outros líderes espirituais. O Rabi Tiago finalmente se levantou do degrau onde estivera sentado, ajustando suas vestes com movimentos deliberados. E o que você está ouvindo agora, Daniel? Perguntou ele suavemente, seus olhos penetrantes fixos nos do jovem escriba. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significado. Daniel fechou os olhos, permitindo que a agitação inicial da surpresa se acalmasse. Deixou que os pensamentos fluíssem naturalmente, sem tentar forçar ou direcionar. Era diferente agora, não havia uma voz audível, nem mesmo um pensamento específico articulado em palavras claras. Era mais como uma tapeçaria de impressões, memórias e ideias se entrelaçando em uma clara direção. Ele via os rostos dos jovens escribas que conhecia, lembrava-se das conversas que tivera com eles, das dúvidas que haviam compartilhado, das necessidades que observara. E junto com essas imagens, vinha uma certeza profunda e inexplicável. É como uma sinfonia, murmurou ele, as palavras surgindo espontaneamente. Não posso ouvir cada instrumento separadamente, mas a música completa está lá, clara e harmoniosa. Descreva mais, incentivou o Rabi gentilmente. Vejo os jovens que conheço, as conversas que tive, as necessidades que observei, continuou Daniel, surpreso com a clareza das imagens que surgiam em sua mente. E há essa certeza. Não é barulhenta ou impositiva, é mais como o conhecimento de que o sol nascerá amanhã, completou o Rabi, um sorriso se espalhando lentamente em seu rosto enrugado.
Não precisa de vozes ou visões para saber isso. Daniel abriu os olhos, sentindo uma paz que parecia desafiar as circunstâncias. A magnitude da responsabilidade que estava prestes a assumir deveria deixá-lo ansioso, temeroso. Ele era tão jovem, tão inexperiente em tantos aspectos. E ainda assim, havia essa calma inexplicável, essa certeza de que estava seguindo exatamente o caminho preparado para ele. Miriam pegou as mãos de Daniel entre as suas, seus olhos brilhando com emoção contida. Lembra quando éramos adolescentes em Babilônia? Você sempre sabia exatamente o que dizer para nos ajudar nas dificuldades. Sua voz se suavizou, carregada de memórias compartilhadas. Quando perdemos nossos pais na epidemia, foi você quem encontrou as palavras que trouxeram conforto real, não apenas frases vazias de condolência. Ela apertou suas mãos com mais força. Não era você, Daniel, era o Eterno falando através de você, mesmo quando você não percebia. O guarda do templo, que havia esperado pacientemente a uma distância respeitosa, aproximou-se novamente. Escriba Daniel, o sumo sacerdote está aguardando. Daniel assentiu, sentindo o peso do momento. Voltou-se para o Rabi Tiago. Rabi, eu não sei se estou preparado para isso. O ancião colocou uma mão no ombro de Daniel, seu toque leve mas reconfortante. Ninguém está verdadeiramente preparado para o chamado do Eterno, filho. Moisés não estava, nem Jeremias, nem Samuel. Seus olhos brilhavam com sabedoria acumulada ao longo de décadas. A verdadeira preparação vem ao caminhar o caminho, não antes. Mas e se eu falhar? E se eu confundir meus próprios pensamentos com a voz do Eterno? Você falhará, respondeu o Rabi com surpreendente franqueza. Todos falhamos. Confundimos, tropeçamos, caímos. Seu sorriso se ampliou. E então o Eterno nos levanta, nos corrige gentilmente, e continuamos o caminho, um pouco mais sábios, um pouco mais humildes. O sol estava agora alto no céu, e o calor do dia intensificava-se. A multidão no mercado havia aumentado ainda mais, o ruído de centenas de vozes criando uma colcha de sons que ecoava contra as muralhas da cidade. Há algo mais que você deveria saber, disse Miriam, enquanto começavam a caminhar em direção ao templo. O conselho não tomou essa decisão apenas com base em suas habilidades como escriba ou sua sensibilidade especial. Daniel olhou para ela com curiosidade. Ezra recebeu uma carta ontem, continuou ela, de Babilônia, de um antigo mestre seu, um homem chamado Natan ben Jeiel. O Rabi Tiago, que caminhava silenciosamente ao lado deles, fez um pequeno som de reconhecimento ao ouvir o nome. Natan escreveu sobre um sonho que teve, explicou Miriam. Um sonho onde via um jovem escriba em Jerusalém, descrito exatamente como você, liderando outros na arte do discernimento espiritual. No sonho, este jovem estava cercado por uma luz especial, e uma voz dizia: "Este é meu escriba escolhido, que escreverá não apenas em pergaminhos, mas nos corações." Daniel parou abruptamente, sentindo como se o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. "Isso é extraordinário", conseguiu dizer finalmente. "É confirmação", disse o Rabi Tiago suavemente. O Eterno frequentemente fala através de múltiplos canais quando uma mensagem é particularmente importante. Eles haviam chegado à entrada principal do templo. O enorme pátio exterior já estava cheio de fiéis, peregrinos e sacerdotes em suas vestes ritualísticas. O aroma de incenso pairava no ar, misturando-se com o cheiro metálico do sangue dos sacrifícios matinais. O som de cânticos sagrados flutuava do interior, onde os levitas entoavam os salmos diários. No pátio dos escribas, visível através de um arco ornamentado, um grupo de jovens homens estava reunido, suas vestes simples mas impecáveis indicando seu papel como aprendizes e futuros guardiões dos textos sagrados. Eles conversavam em voz baixa entre si, ocasionalmente lançando olhares ansiosos em direção à entrada. "Eles estão esperando você", disse Miriam suavemente. "Alguns estão ansiosos, outros céticos, outros esperançosos. Todos precisam não apenas de instrução, mas de orientação." Daniel sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Estas não eram apenas mentes a serem preenchidas com conhecimento técnico, eram almas buscando direção em tempos incertos, jovens tentando entender seu lugar em uma nação em reconstrução. "Ainda tenho tantas dúvidas, tantas perguntas sem resposta", murmurou ele.
E é exatamente por isso que você é o instrutor perfeito para eles, respondeu Rabi Tiago. Aqueles que têm todas as respostas raramente fazem bons mestres para mentes inquiridoras. Esdra, o sumo sacerdote, apareceu então sob o arco que levava ao pátio dos escribas. Mesmo à distância, sua presença era imponente, não apenas pela elaborada vestimenta sacerdotal, mas pela aura de autoridade espiritual que parecia emanar dele. Seus olhos percorreram a multidão até encontrarem Daniel, e então ele fez um gesto discreto, chamando-o. Vá, disse o Rabi Tiago. Seu caminho se abre diante de você. Daniel deu alguns passos à frente, então parou e voltou-se. Rabi, o Senhor, estará por perto? Para orientação, conselho? O ancião sorriu, seus olhos brilhando com afeição paternal. Por um tempo, sim. Mas lembre-se, a verdadeira orientação virá do mesmo lugar que sempre veio. Aprenda a confiar cada vez mais naquela voz silenciosa, e você nunca estará verdadeiramente sozinho. Miriam adiantou-se e abraçou Daniel rapidamente. Estamos testemunhando o início de algo novo, sussurrou ela. Algo que irá além de nós. Quando Daniel finalmente se virou e caminhou em direção a Esdra e ao grupo de jovens escribas que o aguardavam, sentiu como se cada passo levasse mais profundamente para um caminho que, de alguma forma, sempre estivera destinado a percorrer. Os raios do sol criavam padrões de luz e sombra no pátio de pedra, como se o próprio templo estivesse respirando, vivo com a presença do Eterno. Naquele momento, todas as peças começaram a se encaixar. As coincidências ao longo dos anos, os palpites que haviam salvado situações, a paz inexplicável em momentos de crise, tudo fazia parte de um diálogo contínuo que ele havia mantido com o Eterno sem perceber completamente. Enquanto se aproximava dos escribas jovens, Daniel notou suas expressões, algumas de respeito, outras de curiosidade, algumas até de ceticismo. Reconheceu nestas últimas seu próprio questionamento de semanas atrás, sua própria luta para entender como o Eterno se comunicava, sua própria frustração com o aparente silêncio divino. Foi então que uma certeza cristalizou-se em sua mente, não como uma voz audível, mas como um conhecimento profundo e inabalável. O Eterno nunca estivera em silêncio. Ele simplesmente falava uma linguagem que Daniel estava apenas começando a compreender. A linguagem do discernimento interior, dos impulsos inexplicáveis, da paz que desafia a lógica, das coincidências que formam um padrão coerente quando vistas em retrospecto. E agora, sua tarefa seria ensinar outros a reconhecer e confiar nesta mesma linguagem, não através de fórmulas ou regras rígidas, mas através do exemplo vivo, da prática constante, do discernimento compartilhado em comunidade. Enquanto Daniel se posicionava diante do grupo de jovens escribas, sentiu um calor familiar se espalhar em seu peito. Aquela mesma sensação que havia aprendido a reconhecer como a presença silenciosa mas inconfundível do Eterno. E embora nenhuma voz audível falasse, a mensagem era clara como o sol do meio-dia sobre Jerusalém. Este era apenas o começo. Um ano havia se passado desde aquela manhã transformadora no Portão das Ovelhas. No pequeno pátio reservado para os escribas, adjacente ao templo reconstruído, Daniel estava sentado sob uma oliveira centenária que de alguma forma sobrevivera à destruição babilônica. A árvore nodosa, com seu tronco retorcido e suas folhas prateadas tremulando na brisa suave, havia se tornado seu local preferido para momentos de reflexão antes que o dia de instrução começasse. A luz dourada filtrava-se através dos galhos, criando padrões dançantes no pergaminho aberto em seu colo, não um texto sagrado a ser copiado, mas o diário pessoal que havia começado há mais de um ano, sob a orientação do Rabi Tiago. Suas páginas, agora numerosas, registravam não apenas seus próprios insights e experiências, mas também os testemunhos dos jovens escribas que instruía. Mestre Daniel. A voz suave interrompeu suas reflexões. Eleazar, o mais jovem de seus alunos, um rapaz de apenas 15 anos com olhos sábios e mãos excepcionalmente firmes para alguém tão jovem, aproximou-se com uma reverência respeitosa. Era filho de um oleiro, sem linhagem sacerdotal ou levítica, mas com um dom natural para a escrita e uma sensibilidade rara para os textos sagrados. Está cedo, Eleazar, sorriu Daniel, fechando seu diário. O sol mal nasceu. Não consegui dormir, confessou o jovem, sentando-se no banco de pedra próximo à oliveira. Suas mãos, já manchadas de tinta mesmo àquela hora prematura, retorciam-se nervosamente em seu colo. Estive pensando sobre o que discutimos ontem, sobre discernir entre nossas próprias ideias e o outro tipo de pensamento. Daniel assentiu, compreendendo imediatamente. Esta era a luta central, não apenas para Eleazar,
mas para todos seus estudantes, e, ele tinha que admitir, às vezes ainda para ele mesmo. O que está perturbando seu espírito? Eleazar hesitou, olhando para as próprias mãos. Ontem à noite, enquanto copiava o texto de Isaías sobre as águas no deserto, senti uma inquietação. Um pensamento que não parecia meu surgiu. Verifique a cisterna ao lado da hospedaria dos peregrinos. Ele levantou os olhos, claramente perturbado. Não havia razão para isso. A cisterna foi inspecionada recentemente, e não é minha responsabilidade. Lutei com esse pensamento durante horas. E o que fez? Perguntou Daniel, mantendo sua voz neutra, embora já suspeitasse da resposta. Eventualmente, ainda antes do amanhecer, decidi verificar. Um rubor cobriu o rosto do jovem. Senti-me tolo, como se estivesse seguindo uma superstição. Mas quando cheguei lá, encontrei um peregrino idoso que havia caído dentro da cisterna durante a noite. O nível da água estava baixo, então ele não se afogou, mas estava ferido e não conseguia gritar por ajuda. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Daniel. E como se sentiu depois? Aliviado, é claro, por ter chegado a tempo, respondeu Eleazar. Mas também confuso. Foi realmente o Eterno falando? Ou apenas uma coincidência extraordinária? Como posso ter certeza? Daniel olhou além do jovem, para o tempo que começava a despertar para mais um dia. Os primeiros sacerdotes já atravessavam o pátio, preparando-se para os rituais matinais. Um aroma suave de incenso flutuava no ar, misturando-se com o perfume das flores silvestres que cresciam entre as pedras. Venha comigo, disse ele, levantando-se e fazendo um gesto para que Eleazar o seguisse. Juntos, caminharam através do complexo do templo até chegarem a uma pequena sala nas dependências dos escribas. Era um espaço simples, mas cuidadosamente organizado. As paredes eram adornadas com prateleiras que sustentavam dezenas de rolos cuidadosamente organizados. No centro, uma grande mesa de madeira polida pelo uso de gerações exibia as ferramentas do ofício, penas de junco, potes de tinta, facas para parar pergaminhos, pedras para polir, réguas de madeira. Nas paredes, entre as prateleiras, pequenas placas de argila pintada contavam histórias silenciosas, cada uma um testemunho de algum momento significativo, alguma coincidência que havia transformado vidas. Era a sala que Daniel havia estabelecido como o salão do discernimento, um lugar onde seus alunos podiam registrar e compartilhar suas experiências de ouvir a voz silenciosa do Eterno. Lembra-se da primeira vez que conversamos sobre discernir a voz do Eterno? Perguntou Daniel, apontando para uma placa específica na parede mais próxima. Eleazar assentiu, aproximando-se para examinar a placa que mostrava, em pintura simples mas evocativa, um jovem escriba examinando um pergaminho à luz de uma lamparina. Foi no meu primeiro mês de treinamento. Você me contou sobre os pergaminhos de Jope. E o que você aprendeu naquele dia? O jovem refletiu por um momento, que às vezes o Eterno nos impele a fazer algo aparentemente sem sentido, apenas para revelar seu propósito mais tarde. Exatamente, concordou Daniel. Ele moveu-se pela sala, tocando gentilmente outras placas. E esta? Lembra-se da história de Miriam e do poço seco? Sim, respondeu Eleazar, animando-se. Ela sentiu-se impelida a levar água para uma aldeia que todos sabiam ter um poço confiável. Parecia loucura carregar jarros de água por quilômetros no calor do verão. Mas quando chegou lá, o poço havia secado inesperadamente, completou Daniel. E as crianças estavam sofrendo com a sede. Ele continuou movendo-se pela sala, apontando para mais placas, cada uma representando uma história diferente, momentos em que alguém havia seguido um impulso inexplicável, um pensamento que não parecia próprio, apenas para descobrir mais tarde que havia sido guiado por uma sabedoria maior que a sua própria. Vê o padrão, Eleazar. Sim, assentiu o jovem lentamente. Em cada caso, o pensamento inicialmente parecia estranho ou sem propósito. Em cada caso, seguir o impulso trouxe benefício, não para a pessoa, mas para outros. Daniel sorriu, satisfeito. E em cada caso, a pessoa teve que escolher, ignorar o pensamento como uma fantasia tola ou agir com fé, mesmo sem compreender completamente. Ele conduziu Eleazar até uma prateleira específica, onde um rolo especial estava guardado em uma caixa de cedro finamente entalhada. Com reverência, Daniel retirou o rolo e o desenrolou cuidadosamente sobre a mesa. Reconhece este texto?
Eleazar inclinou-se para examinar a caligrafia elegante. É o tratado do Rabi Tiago sobre as muitas vozes do eterno ponto. Leia o terceiro princípio, instruiu Daniel. O jovem localizou a passagem e leu em voz alta. O verdadeiro discernimento não busca certeza absoluta antes da obediência, mas reconhece que a confirmação frequentemente vem após o ato de fé. Assim como o viajante só pode confirmar o que existe além da colina após escalá-la, também o fiel só conhecerá plenamente a voz do Eterno após segui-la. Daniel deixou as palavras pairarem no ar por um momento. Sua experiência desta manhã, Eleazar, não é diferente da minha com os pergaminhos de Jope, ou da de Miriam com os jarros de água. O Eterno raramente nos dá certeza total antes de pedir nossa obediência. Ele colocou uma mão no ombro do jovem. A dúvida que você sente não é um sinal de falta de fé, mas parte do processo de discernimento. Eleazar parecia mais calmo agora, seus olhos refletindo compreensão crescente. Então, nunca teremos certeza absoluta? Sempre haverá este elemento de risco? Daniel sorriu. Pense no que seria da fé sem esse elemento de risco. Seria mero cálculo, não? Se tivéssemos certeza absoluta, onde estaria a confiança? O som de passos aproximando-se interrompeu sua conversa. Miriam apareceu na entrada, sua presença trazendo um ar de graça serena ao ambiente. O ano que passará havia deixado poucas marcas visíveis nela, exceto talvez por uma profundidade ainda maior em seus olhos escuros. Como instrutora das jovens, ela havia florescido, seu conhecimento e sensibilidade espiritual tornando-a respeitada até mesmo pelos sacerdotes mais tradicionalistas. Desculpem interromper, disse ela com um pequeno sorriso, mas temos visitantes importantes. Os peregrinos de Alexandria? Perguntou Daniel, lembrando-se que um grupo de judeus egípcios estava programado para chegar naquela semana para consultar os escribas sobre questões de interpretação. Não, respondeu Miriam, seus olhos brilhando com um segredo mal contido. É o Rabi Tiago. Ele retornou, e não está sozinho. O coração de Daniel acelerou. Havia sido quase 5 meses desde a última visita do Rabi, que agora dividia seu tempo entre a escola nas colinas de Judá e viagens ocasionais a comunidades judias dispersas pelo Império Persa. Eleazar, por favor informe os outros estudantes que as lições começarão 1 hora mais tarde hoje, pediu Daniel, já se movendo em direção à porta. O jovem assentiu e partiu rapidamente, deixando Daniel e Miriam a sós por um momento. Como ele está? Perguntou Daniel enquanto caminhavam rapidamente pelos corredores do complexo do templo. Mais magro, mais bronzeado, mas seus olhos. Miriam fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eles brilham como nunca vi antes. E Daniel? Ela baixou a voz, embora não houvesse ninguém por perto para ouvir. Os estudantes que ele trouxe, há algo especial neles. Algo que me lembra você quando nos conhecemos em Babilônia. Eles emergiram no pátio exterior, onde a atividade matinal do templo estava em pleno andamento. Fiéis chegavam para as orações, sacerdotes moviam-se com propósito entre os diferentes altares, e o ar vibrava com os cânticos dos levitas. Próximo ao portão oriental, um pequeno grupo se destacava, cerca de 12 jovens, homens e mulheres, vestidos com simplicidade mas com uma dignidade inconfundível. No centro deles, como um pastor entre seu rebanho escolhido, estava o Rabi Tiago. O ano que passará havia deixado sua marca no ancião. Seu cabelo e barba estavam mais brancos, e ele se apoiava mais visivelmente em seu cajado de oliveira. Mas havia também uma vitalidade nele, uma energia que parecia contradizer sua idade avançada. Quando viu Daniel e Miriam se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso de genuíno afeto. Meus queridos, saudou ele, abrindo os braços para abraçá-los. Como meu coração se alegra em vê-los novamente. Rabi, respondeu Daniel, inclinando-se respeitosamente antes de aceitar o abraço. Sua presença traz luz a Jerusalém. Depois das saudações iniciais, o Rabi fez um gesto abrangendo os jovens ao seu redor. Quero que conheçam meus estudantes, os primeiros frutos da escola de discernimento nas colinas. Um por um, os jovens se apresentaram. Vinham de diferentes partes do império, alguns de famílias sacerdotais, outros de origens humildes, alguns educados nas tradições desde a infância, outros apenas recentemente retornados às práticas de seus ancestrais. O que os unia, percebeu Daniel enquanto os observava, era uma qualidade difícil de definir. Uma espécie de atenção intensificada,
como se estivessem simultaneamente presentes no momento e sintonizados com algo além dele. Trouxe-os a Jerusalém, explicou o Rabi, para que possam passar algumas semanas aprendendo com você e Miriam. A teoria e a prática que desenvolveram aqui no templo complementarão o que tenho ensinado nas colinas. Daniel sentiu uma onda de emoção que não esperava, uma mistura de honra, humildade e um toque de apreensão. Será um privilégio compartilhar o que temos aprendido, respondeu ele, trocando um olhar rápido com Miriam, que assentiu em concordância silenciosa. Mas primeiro, disse o Rabi, gostaria de ver este salão do discernimento sobre o qual tenho ouvido tanto. Enquanto o grupo se dirigia para as dependências dos escribas, Daniel observou como os jovens do Rabi interagiam com o ambiente do templo, seus olhares atentos, sua reverência genuína mas não rígida, sua curiosidade evidente. Eles não eram como muitos peregrinos, deslumbrados pela grandiosidade do edifício, nem como alguns dos mais zelosos habitantes locais, tão familiarizados com o lugar que haviam perdido a capacidade de maravilhar-se. No salão do discernimento, os estudantes do Rabi dispersaram-se naturalmente, atraídos pelas placas nas paredes, examinando-as com interesse genuíno. O próprio Rabi moveu-se lentamente pelo espaço, observando tudo com olhos de quem reconhece a materialização de algo que havia visualizado muito antes. Você construiu algo belo aqui, Daniel, disse ele finalmente, sua voz suave mas carregada de emoção. Não apenas um espaço físico, mas um santuário para um tipo diferente de escuta. Seguimos apenas o caminho que você nos mostrou, Rabi, respondeu Daniel com sinceridade. Tudo o que fizemos foi construir sobre as fundações que você estabeleceu. O Rabi sorriu, balançando a cabeça levemente. Um mestre apenas abre a porta, Daniel. São os estudantes que escolhem atravessá-la e explorar o que está além. Ele fez uma pausa, observando um dos jovens que examinava atentamente o tratado sobre a mesa. E às vezes, se o mestre for verdadeiramente abençoado, viverá o suficiente para ver seus estudantes construírem salas inteiras onde ele apenas imaginou uma entrada. A manhã avançou rapidamente, o sol subindo no céu claro de primavera. Os estudantes regulares de Daniel logo se juntaram ao grupo, e o salão encheu-se de vozes animadas enquanto experiências eram compartilhadas, perguntas feitas e conexões estabelecidas. Era exatamente o que Daniel havia imaginado quando criou o espaço, um lugar onde o discernimento não seria apenas ensinado, mas praticado em comunidade. Ao meio-dia, quando o calor aumentou e o estômago de muitos começou a protestar, Miriam organizou uma refeição simples mas nutritiva no pátio sombreado adjacente. Enquanto comiam pão, queijo de cabra, azeitonas e frutas frescas, a conversa fluiu naturalmente entre tópicos religiosos e assuntos cotidianos, exatamente como Daniel acreditava que deveria ser. O discernimento, afinal, não era uma habilidade reservada para momentos extraordinários, mas uma prática para a vida diária em todas as suas dimensões. Foi durante esta refeição que Daniel notou algo interessante. O Rabi Tiago, normalmente o centro natural de qualquer reunião devido à sua sabedoria e presença, havia deliberadamente se colocado em segundo plano. Em vez de dominar a conversa, ele observava com satisfação evidente enquanto seus estudantes interagiam com os de Daniel e Miriam, ocasionalmente oferecendo uma palavra de esclarecimento ou uma pergunta provocativa, mas principalmente permitindo que a dinâmica se desenvolvesse organicamente. Quando as sombras começaram a se alongar, indicando a aproximação da tarde, o Rabi finalmente fez um gesto para Daniel, convidando-o para uma conversa privada. Eles caminharam juntos até a velha oliveira onde Daniel havia estado sentado ao amanhecer. Sua mãe está bem? Perguntou o Rabi enquanto se acomodavam nos bancos de pedra sob a árvore nodosa. Muito bem, respondeu Daniel com um sorriso. Ela supervisa agora um grupo de mulheres mais velhas que ensinam as jovens noivas sobre a administração do lar. O tornozelo às vezes a incomoda quando o tempo muda, mas ela diz que é apenas um lembrete para não correr nas escadas do templo. O Rabi sorriu, e por um momento ficaram em silêncio confortável, apenas apreciando a brisa suave e o jogo de luz e sombra através das folhas prateadas da oliveira. Tenho uma pergunta para você, Daniel, disse finalmente o Rabi, seus olhos fixos no jovem escriba. Uma pergunta importante. Daniel assentiu, preparando-se internamente. Havia algo na voz do ancião que sugeria que esta não seria uma pergunta comum. Neste ano, desde que começou a liderar os jovens escribas, continuou o Rabi, o que você descobriu ser o maior desafio no ensino do discernimento? Daniel refletiu cuidadosamente, consciente de que a pergunta merecia mais do que uma resposta apressada. Inicialmente, disse ele lentamente,
Pensei que seria ensinar os estudantes a reconhecer a diferença entre seus próprios pensamentos e aqueles outros pensamentos, os que vêm de uma fonte mais profunda. E não foi? Perguntou o Rabi, seus olhos atentos. Foi um desafio, sim, mas não o maior. Daniel fez uma pausa, organizando seus pensamentos. O verdadeiro desafio tem sido ajudá-los a compreender que não há uma divisão clara e definida, que o Eterno frequentemente fala através de nossos próprios processos de pensamento, nossas próprias experiências e conhecimentos. Ele indicou os estudantes que ainda conversavam animadamente no pátio distante. Eles chegam esperando uma voz distinta, separada, inconfundível, como um trovão do Sinai. Ficam desapontados, às vezes até angustiados, quando descobrem que geralmente é mais sutil, mais integrado. O Rabi assentiu lentamente, um sorriso de aprovação se formando em seus lábios. Exatamente. E por que você acha que é assim? Porque o Eterno escolheria falar de uma maneira tão facilmente confundível com nossos próprios pensamentos? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significado. Daniel sentiu aquela familiar sensação de clareza surgindo dentro dele, não como uma voz separada, mas como uma compreensão que emergia das profundezas. Por quê? Começou ele, deixando as palavras se formarem naturalmente, porque não se trata apenas de receber mensagens ou instruções, mas de desenvolver um relacionamento. Se o Eterno sempre falasse de maneira inconfundível, seríamos apenas receptores passivos, não parceiros ativos no diálogo. Suas próprias palavras o surpreenderam, como se expressassem uma verdade que ele havia conhecido internamente, mas nunca articulado completamente. O discernimento exige que nos envolvamos completamente, nossa mente, nosso coração, nossa vontade, nossa experiência. Precisamos estar totalmente presentes, totalmente atentos. Ele olhou para o Rabi, subitamente inseguro. Estou fazendo sentido? O rosto do Rabi estava iluminado agora, seus olhos brilhando com uma mistura de alegria e orgulho. Mais do que você imagina, filho. Ele se inclinou para frente, sua voz baixando como se compartilhasse um segredo precioso. Você tocou no coração de tudo. O propósito final do discernimento não é simplesmente receber orientação divina, mas participar da própria natureza divina através de um relacionamento cada vez mais íntimo. Ele fez um gesto abrangente, indicando a cidade ao redor, o templo, os estudantes, o céu acima. O Eterno poderia ter criado um mundo onde sua voz fosse sempre clara e inconfundível, onde cada escolha fosse óbvia, cada caminho claramente marcado. Em vez disso, ele criou um mundo onde precisamos aprender a discernir, a escutar atentamente, a arriscar, a confiar, e através desse processo, nos tornamos mais semelhantes a ele. O sol começava a descer em direção ao horizonte, pintando o céu com tons dourados e carmesim. As primeiras estrelas da noite começavam a aparecer timidamente no leste, enquanto os últimos raios de sol ainda iluminavam o oeste. Era aquele momento mágico do dia que não era nem completamente dia nem completamente noite, mas uma fusão perfeita de ambos. Há algo mais que quero lhe mostrar, disse o Rabi, levantando-se com auxílio de seu cajado. Ele retirou de sua túnica um pequeno objeto envolto em tecido, oferecendo a Daniel com evidente reverência. Daniel aceitou o pacote e cuidadosamente removeu o tecido, revelando um pequeno medalhão de prata. Seu coração saltou ao reconhecê-lo imediatamente. Era idêntico ao que sua avó Sara lhe havia dado, o que ainda adornava a parede de seu quarto simples. Como? Começou ele, confuso. Era um conjunto, explicou o Rabi, feito por um artesão em Babilônia, décadas atrás. Seu avô Azriel mandou fazer 3, um para ele, um para Sara e um para mim. Um sorriso nostálgico tocou seus lábios. Éramos jovens então, estudantes juntos, compartilhando o mesmo amor pela Tora e o mesmo desejo de ouvir o Eterno mais claramente. Daniel virou o medalhão, notando as delicadas inscrições em hebraico antigo, a bênção sacerdotal, idêntica que estava gravada em seu próprio medalhão. Não é coincidência que você e eu nos encontramos naquele dia no templo, Daniel, continuou o Rabi suavemente. Reconheci você imediatamente. Você tem os olhos de seu avô, a mesma intensidade, a mesma profundidade. E quando comecei a observá-lo, vi que você também havia herdado seu dom especial de discernimento. Daniel sentiu lágrimas se formando em seus olhos, uma emoção que não conseguia nomear completamente crescendo em seu peito. Você conhecia minha avó também? Sara. O Rabi sorriu com afeto genuíno. Oh,
Sim, foi ela, na verdade, quem primeiro reconheceu e nomeou este dom particular em seu avô. Ele ouve o que não é dito, costumava dizer ela. Ele vê o que está escondido. Sua voz suavizou-se com a memória. Sara tinha sua própria maneira de ouvir o Eterno, não através de impressões silenciosas como seu avô e você, mas através de sonhos vívidos e significativos. Ele indicou o medalhão na mão de Daniel. Este terceiro medalhão deveria ter sido dado ao seu pai, mas ele escolheu um caminho diferente, mais prático, menos focado nas coisas espirituais. Antes de morrer, seu avô me pediu para guardá-lo até encontrar alguém da linhagem de Asriel que tivesse herdado o domingo. Daniel olhou para o medalhão, sentindo o peso de sua história, das conexões que representava, das tradições que preservava. E agora você o está dando a mim. Sim, confirmou o Rabi. Porque você não apenas herdou o dom, mas fez algo que nem seu avô nem eu conseguimos fazer plenamente. Você encontrou uma maneira de ensiná-lo a outros, de transformar algo profundamente pessoal em uma prática comunitária. Ele fez um gesto em direção ao templo e ao salão do discernimento além dele. O que você construiu aqui é apenas o começo, Daniel. A semente de algo que crescerá e se espalhará muito além de Jerusalém, muito além de nossos dias. O sol havia desaparecido completamente agora, deixando apenas um brilho residual no horizonte ocidental. As estrelas multiplicavam-se no céu escurecido, cada uma acendendo-se como uma lamparina divina. À distância, ouviam-se os sons do templo preparando-se para os rituais noturnos. Vozes cantando salmos, o ocasional toque de trombeta, o murmúrio constante de orações. Daniel segurou o medalhão contra seu coração, sentindo uma conexão que transcendia o tempo e o espaço, com seu avô que nunca conhecera verdadeiramente, com sua avó cujas últimas palavras agora ganhavam novo significado, com o Rabi cuja orientação havia transformado sua vida, e com todos aqueles que viriam depois, buscando aprender a linguagem do silêncio. O que acontece agora? Perguntou ele finalmente. O Rabi sorriu, colocando uma mão no ombro de Daniel, o toque leve mas carregado de significado, como uma bênção não pronunciada. Agora, continuamos a escutar, continuamos a ensinar, continuamos a viver na consciência constante daquela presença silenciosa que nunca está realmente calada para aqueles que aprenderam sua linguagem. Ele olhou para as estrelas acima, seu rosto iluminado por uma paz profunda. E talvez, de tempos em tempos, nos lembremos de como tudo começou, com um jovem escriba solitário que pensava que não conseguia ouvir a voz do Eterno, apenas para descobrir que havia estado ouvindo o tempo todo. Daniel seguiu o olhar do Rabi para o céu estrelado, sentindo uma gratidão tão profunda que palavras pareciam inadequadas para expressá-la. O silêncio entre eles não estava vazio, mas repleto de significado, um eco do silêncio maior no qual ambos haviam aprendido a discernir a mais importante de todas as vozes. E nesse momento, sob o céu estrelado de Jerusalém, Daniel compreendeu plenamente o que sua avó havia tentado lhe dizer em seus últimos momentos. O Eterno realmente falava, e sempre havia falado. A jornada nunca fora sobre aprender a ouvir uma voz ausente, mas sobre reconhecer uma presença que sempre estivera lá, tão próxima quanto seu próprio coração, tão constante quanto as estrelas acima, tão paciente quanto o amor que sustentava toda a criação. Agora, inspirados por essa bela jornada de compreensão da voz de Deus dentro de nós, façamos juntos uma oração. Eterno Pai, que falas no silêncio do nosso coração, abre nossos ouvidos espirituais para reconhecer Tua voz. Permite que saibamos discernir Teus sussurros entre os pensamentos cotidianos, e ensina-nos também a perceber Tua presença constante. Ajuda-nos a reconhecer que Tu não falas apenas no trovão e nas grandes manifestações, mas na brisa suave, nas impressões profundas, e na paz inexplicável que transcende o entendimento humano. Senhor, quando duvidamos, lembra-nos que o discernimento cresce com a prática, e que a confirmação muitas vezes vem após o ato de fé. Dá-nos coragem para seguir Tua orientação mesmo quando o caminho não é completamente claro. Que possamos não apenas aprender a escutar Tua voz, mas também ajudar outros a reconhecer Tua presença em suas próprias vidas. Em nome do Teu Filho unigênito Jesus, oramos. Amém. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nesta história que nos ensina a ouvir a voz do Eterno. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações para não perder nada, e lembre-se também de apertar o botão do like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Obrigado por assistir, e até amanhã no nosso próximo vídeo.